Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para relembrar os acontecimentos de Casa de Terra e Sangue, o primeiro livro da série de Cidade da Lua Crescente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom, gente, para quem está chegando aqui nesse vídeo, eu estou nesse ano fazendo essa grande releitura dos livros da Sarah J. Maas, né? A gente vai ter um novo livro de Acotar, saindo aí em outubro, final de outubro, início de novembro. Eu nunca lembro qual que é a data, é muito livro esse ano, gente, meu Deus. E eu tô fazendo a releitura de todos os livros, tanto de Acotar, né, que eu já fiz a minha leitura coletiva de Trono de Vidro também, e agora estou fazendo Entidade da Lua Crescente. Como tem muitas teorias, tem muita coisa envolvendo os livros da Sarah, eu quis fazer essa releitura de todos os livros, e eu tô fazendo esses vídeos de relembrando aí os acontecimentos dos livros. Os livros de Trono de Vidro eu não fiz os vídeos, porque eu já tinha feito há uns 2 anos aí, eu fiz uma análise literária da série, e em cada vídeo eu já faço um resumão do que acontece em cada livro. Então eu resolvi não fazer esses vídeos de Trono de Vidro, fiz todos de Acotar, tá? Então agora estou seguindo com Cidade da Lua Crescente. Vou deixar aqui no card, então, os vídeos de Acotar para quem perdeu. E, gente, bora começar, porque assim, ó, esse vídeo tende a ficar muito longo. Eu estou levemente já arrependida, porque eu tô começando a gravar isso, 10 horas da noite. Esses vídeos eu levo no mínimo umas 2 horas para gravar. Então, assim, né? É, Só para explicar, né, como é que funciona aqui esse vídeo, eu basicamente, vou passar por tudo que acontece no livro, eu vou dando aquela relembrada aqui. Óbvio que vai ter alguma coisa ou outra que vai ficar de fora, mas eu vou relembrar o geral do que acontece no livro. Ainda assim fica muito longo, obviamente vai ter spoilers do primeiro livro, não vou falar de nada que acontece nos próximos. Então, se você já leu o primeiro, quer relembrar antes de ler o segundo, o terceiro, enfim, e você tá com medo de pegar spoiler dos próximos, não se preocupa, que aqui a gente vai focar apenas no primeiro livro da série. E sem muitas delongas aí, bora começar. Bom, gente, antes de começar, só para dar um disclaimer aqui, porque assim, Cidade da Lua Crescente tem um contexto todo diferente das outras séries da Sarah, né? É muito diferente, o funcionamento da série é diferente. E tem muitas coisas específicas de como funciona a cidade, como funcionam as divisões da cidade, tudo que eu não vou entrar aqui, eu não vou ficar explicando, porque o intuito desse vídeo é ajudar as pessoas que já leram a série a relembrar os acontecimentos do livro. Então, eu estou pressupondo que quem está assistindo isso aqui já leu, já conhece a base da série e só quer relembrar realmente, de repente, o nome de algum personagem, ou algum acontecimento específico. Esse vídeo não é muito direcionado para quem nunca leu e quer pegar spoiler, por exemplo, tá? Porque se fosse, eu ia ter que entrar muito nas específicas aqui, explicar muito detalhezinho, e esse vídeo, que já vai ficar grande, iria ficar ainda maior. Então, eu vou focar realmente no que acontece no livro, em personagens, coisas assim, pra gente não perder tanto tempo assim, tá bom? Então, bora começar. A gente começa, então, o livro conhecendo a nossa protagonista, né, a Bryce. A gente descobre que ela é uma semiférica, que ali naquela sociedade eles chamam de mestiça, né, então ela é meio férica e meio humana. E ela trabalha no antiquário da Jezebel. A Jezebel, ela é uma feiticeira que ela deixou as bruxas, né, ela deixou a sua própria casa. E ela é toda misteriosa, assim, né? Tem várias coisas que a gente não entende muito bem sobre a Jezebel. Junto com a Bryce trabalham a Lihaba. Gente, os nomes assim, ó, da minha cabeça, tá? A Lihaba, que é uma duende de fogo, e ali tem um animal de estimação, digamos assim, que fica ali no antiquário, que é a Syrinx, que é uma quimera. E, na verdade, apesar delas estarem ali, né, a Lihaba e a Syrinx, elas estarem ali no antiquário, e a Lihaba principalmente fica como uma colega de trabalho da Bryce, elas são propriedades da Jezebel, né? Então, elas são escravos ali, não são cidadãos livres ali, e então por isso que elas ficam no antiquário. Logo no início do livro, a Bryce então recebe a visita da sua melhor amiga, a Danica. A Danica é uma loba e ela é uma das mais poderosas, ela lidera ali a matilha dos demônios, que é conhecida ali o bando dela, e ela tá cotada, digamos assim, para ser a próxima líder de todos os lobos ali de Illumination, né, da Cidade da Lua Crescente. E ela vai seguir, então, o cargo ali de primo, que é o avô dela, porque, né, o chefe dos lobos tem esse título de primo.
E dizem, né, que por ela ser muito poderosa, esse título vai passar direto pra ela, até porque o primo dos lobos já deu pra ela a espada, que é a espada deles ali e tudo, o que não deixa a mãe da Danica, que é a Sabine, muito feliz. A Danica, então, vai ali até o antiquário, ela quer trocar de roupa, tomar banho e tal, e ela deixa as coisas dela lá no antiquário. E a Bryce repara que a Danica tá um pouco tensa, e ela percebe, então, que a Danica vai ter uma reunião com os mestres da cidade. Que os mestres da cidade são o primo dos lobos, né? O rei Otonal, que é férico, a rainha do rio, o sub-rei, o oráculo, e eu estou esquecendo um, e eu tô com a minha colinha aqui, a rainha víbora. Eu sabia que eu ia esquecer algum. Enfim, a Bryce nota, né, que a Danica, ela tá um pouco tensa por conta dessa reunião, e ela explica pra Bryce que o Philip Briggs está prestes a ser solto. O Philip Briggs é um humano que tinha sido pego e preso pela Danica, e pelo bando dela, né, por tentar, né, ele tava ali com planos pra explodir uma balada ali, né, na cidade, ferindo, né, e matando muitas pessoas. Então ele tinha sido preso, mas eles estavam tentando achar alguma tecnicalidade para soltar ele, por isso ela estava bem preocupada. As duas saem então do antiquário, né, e elas conversam um pouco. A Bryce conta pra Danica que ela tá atrás do chifre de Luna, que é um objeto que sumiu faz pouco tempo e a Jezba queria que a Bryce encontrasse. A Danica parece preocupada ali com a Bryce e ela fala pra Bryce nunca tirar um amuleto que ela tem, que a Jezba deu pra ela quando ela começou a trabalhar no antiquário. Ela fala que aquilo protege a Bryce, tudo, né? Então ela diz pra Bryce continuar utilizando aquele amuleto. A Bryce recebe uma ligação da mãe dela, a Amber, que é humana, né, da onde ela tem a herança humana dela. Só que ela não quer assustar a mãe com a história do Philip Briggs, nada disso, então elas conversam sem contar muito sobre isso. Elas vão então até o portão da cidade. O portão da cidade, na verdade, é um dos portões da cidade, ao todo são 7, e antes eles eram usados como meios de comunicação, então as pessoas colocavam a mão ali no portão, elas davam ali uma gota da sua magia e elas conseguiam ter essa troca ali, né? Funcionava como um telefone, digamos assim. Só que por conta, né, de que já tinha telefone, né? A gente tá falando de uma sociedade moderna ali, eles tinham parado de usar esses portões dessa forma, e aí virou só realmente uma atração turística. As pessoas iam lá, colocavam a mãozinha e faziam um pedido. Basicamente era isso que as pessoas faziam. E a Bryce olha ali pro portão, ela admira ali que tá escrito, né, que o poder vai ser daquele que der a vida pela cidade, tudo, e sempre tem bastante fila ali para as pessoas fazerem os desejos, né, e as duas vão até lá, porque a Danica diz que ela quer fazer um desejo, e a Bryce, ela se admira mais uma vez, né, com a força da amiga, assim, ela vê que a Danica é muito poderosa e a Danica ainda não fez a descida. O que é a descida, né, só para relembrar, é aquele processo que todos os Vanir, que são, né, as criaturas que não são humanas, que fazem ali quando chegam a uma certa idade, que é basicamente quando eles se tornam imortais, né? Então, assim, é quando a pessoa se torna mais forte, né? A vida dela acaba ficando um pouco mais prolongada, tudo. E as duas poderiam fazer, né? Tanto a Bryce quanto a Dani, que elas poderiam fazer a descida, só que elas estavam aguardando para fazer a descida juntas quando elas tiverem 27 anos. Aqui nesse ponto da história, elas estão com uns 22, 23 anos ali, mais ou menos. É isso? Eu acho que é uns 23 e pouquinho ali, mais ou menos. Elas se separam ali depois, né? Mas mais tarde a Bryce volta pro apartamento que ela divide com a Danica. Apesar de dividir só com a Danica, sempre tem vários membros ali da matilha no apartamento, como acontece quando a Bryce chega. Mas ela vê que a Danica tá bem mal, assim, que tá bem tensa. E ela conta, né, que o Briggs foi solto, que eles não conseguiram achar provas suficientes para manter ele preso. E ainda por cima, né, na reunião ali, no final da reunião, a mãe dela chamou a atenção dela porque na noite do blackout, onde o chifre foi roubado, 2 universitários foram mortos ali na área e no turno que a Danica deveria estar vigiando. Então meio que colocou a culpa pra cima dela. As duas dão uma mudada de assunto ali e a Danica lembra que a Bryce tem um encontro com o quase namorado dela, né, o Reed, que é um herdeiro rico humano, né, que a Bryce tá saindo um tempo, e ela dá uma zoada na Bryce ali, porque o cara não é muito confiável nem nada do tipo, a Bryce nem gosta muito dele, assim, então elas se dão uma zoada um pouco disso. A Bryce se arruma pra sair, e aí quando ela tá saindo, o Connor vem falar com ela. O Connor é o segundo no comando ali da matilha da Danica, né? E ele tem uma queda pela Bryce, assim, há muito tempo, todo mundo sabe disso, a Bryce sabe disso também. E a Bryce gosta dele também, só que ela não quer se envolver com nenhum Vanir, né? Então, com nenhum ser que não seja um humano.
Então o Connor vai falar com ela, de novo tenta falar ali pra ela: "Não, olha só, vamos sair, me dá uma chance, tal", mas ela diz que não, que ela não quer sair com nenhum Vanir, e vai embora pra se encontrar com o Reed. A Bryce vai então, né, até o restaurante, o Reed se atrasa um monte. Enquanto isso, ela vai observando as pessoas, vai pensando ali sobre as coisas que estão acontecendo. E ela pensa, né, como ela teve que renunciar a casa dela, né, a casa da mãe dela ali, que era dos humanos, pela casa do pai dela, que era dos féricos, para ela poder ser uma cidadã plena ali, né, na cidade da Lua Crescente. Ela recebe mensagens tanto do Connor quanto da Danica, o Connor de novo falando de encontro com ele e tal, e a Danica incentivando ela a aceitar. E aí o Reed acaba chegando, mas a Bryce vê que realmente ela não tá com cabeça para aquilo. Ela termina com o Reed e vai embora, só que ela não quer ir para casa ainda. E aí ela liga para Fury e para Juniper, que são outras duas amigas dela e da Danica, que elas se conheceram tudo na faculdade, e pede para encontrar com ela na balada para elas aproveitarem. E aí quando elas se encontram lá na balada, ela já aproveita, compra algumas drogas ali para elas usarem, e vão, né, todas as três ali vão pra balada ali pela noite. E na verdade, antes dela entrar ali na balada, né, ela aceita, né, ela manda uma mensagem pro Connor, então aceitando sair pra comer com ele. Na verdade, ela só diz, ó, é só uma pizza, tá, mas vamos ver, não cria expectativa nem nada, vamos ver o que vai rolar aí. Mas o Connor já fica super felizinho, né? Mas depois disso ela vai aproveitar com as amigas dela na balada. E ela bebe muito, ela usa muita droga, ela fica com um cara lá no banheiro, tudo, e ela troca bastante mensagens com a Danica, tal, a Danica fica revoltada que não tá com elas ali aproveitando. E aí a Bryce volta pra casa horas depois, né, de madrugada, assim, ela tá bem bêbada, bem drogada. E aí, quando ela chega no apartamento, ela vê que tem alguma coisa errada, ela vê que a porta tá meio entreaberta, assim. E aí, quando ela entra no apartamento mesmo, ela vê bastante sangue, assim. E quando ela chega ali num dos quartos, ela vê que todos os lobos da matilha e a própria Danica estão mortos. E de um jeito terrível, assim. Bem gráfico, bem terrível. E aí ela ouve um barulho, ela pega uma perna de uma mesinha de centro, assim, que tinha ali, para se defender. E ela vê um vulto, assim, e vê que é um demônio. Então ela sai correndo atrás. O demônio sai de dentro do prédio e vai, né, correndo assim, e ela vai atrás desse demônio, até que ela encontra esse demônio atacando um anjo ali, né, em um beco, e ela vai pra cima, ela tenta defender esse anjo, ela acaba com um corte ali na perna, né, um corte até meio grave assim, mas ela fica ali defendendo, consegue se defender ali com a perna da mesa ali, e ela pega um telefone no paletó ali do anjo e liga pra emergência, e aí depois ela apaga. E aí a gente tem o primeiro ponto de vista diferente, que é narrado pelo Isaia, não sei. Ele é o líder do 33º Esquadrão dos Anjos ali, né, dos Triários. E ele tá observando a Bryce numa sala de interrogatório. E logo em seguida chega o Hunt Atalar, que também é conhecido como Umbra Mortis, a Sombra da Morte. Ele é um assassino particular, digamos assim, do governador, que é o Micah, que é um arcanjo. E os dois, eles são escravizados também, né? Eles levam, né? Além da tatuagem que eles levam no pulso, que marca eles como escravizados, eles também têm uma tatuagem de um halo, né? Tipo uma coroa, assim, na testa, assim, que inibe ali os poderes deles. E ele pensa um pouco a respeito disso, que eles têm, né, eles levam esse status de escravos e a coroa ali na testa por conta de uma rebelião que aconteceu há muito tempo atrás, que eles estiveram do lado perdedor, né? Então, por conta disso, eles acabaram sendo escravizados. O Isaiah é o líder ali, né? Então ele tá vendo ali a situação da Bryce. Ele pede pro Hunt ver o arquivo dela ali. E chega a Sabine. Ela tá furiosa, ela xinga a Bryce de um monte de coisa, acusa a Bryce de um monte de coisa, inclusive de estar com a espada da Danica, né? A espada dos lobos ali. E ela quer essa espada a todo custo. Só que o Hunt consegue meio que botar ela no lugar dela ali e fazer ela ir assinar alguns papéis enquanto eles interrogam a Bryce. A Bryce, ela tá assim, ó, em estado catatônico. Ela não fala nada, ela não reage simplesmente. E aí aparece uma outra integrante ali, né, do esquadrão, que é a Victoria.
A Victoria, ela era uma espectro, só que ela estava presa num corpo normal, assim, né? Então, ela já estava um tempão dentro desse corpo. E ela vai interrogar a Bryce. E assim, a Victoria, ela não tem um tato ali, né? Porque ela vai perguntando várias coisas, ela coloca várias coisas para ela ouvir. Ela lê as mensagens que a Bryce mandou para Danica e ela coloca o áudio que eles captaram da câmera. E a Bryce vai ficando cada vez pior, e o Hunt vê que ela vai explodir a qualquer momento, assim, né? Então ele interrompe ali bem na hora que a Bryce realmente ela joga para longe a mesa, a cadeira, e ela senta assim no chão e o Hunt vai atrás dela, tenta dar uma acalmada ali, só que a Bryce tá fora de si, assim. E aí eles recebem uma ligação dizendo que a Bryce, né, ela faz parte dos Féricos e o Room, que é o príncipe herdeiro, falou que ela é meio que propriedade deles, assim, né, então é responsabilidade deles, então eles tinham que deixar ela aí, e é o que eles fazem. Então a Bryce vai por um lado, e aí o Room aparece depois, e ele e o Hunt ali tem uma briguinha, digamos assim, ali de ego, e o Room conta que na verdade a Bryce é sua prima, mas o Hunt até acha que deve ser uma prima distante, porque o rei Otonal, né, que é o pai do Room, ele não tem irmãos, então deve ser só aqueles primos no jeito de falar. 6 dias se passam, a Bryce ela ainda tá nesse estado assim, meio sem acreditar. Vai acontecer, né, a passagem ali, né, dos veleiros, que na verdade é algo que eles fazem, né, depois que morrem ali os Vanir e tudo mais, eles botam os corpos ali, né, nos veleiros, e eles vão fazer essa travessia. E eles consideram, assim, né, um evento, digamos assim, porque eles vão ver se a pessoa era digna ou não. Então, o barco ele pode virar, e se o barco virar, meio que a pessoa não era digna o suficiente para ir meio que pro pós-vida, assim, né? Então tem meio que isso. Só que o irmão do Connor, o Ethan, que era muito amigo da Bryce, ele mandou uma mensagem pra Bryce falando que ela não era bem-vinda lá, né? Eles já tinham tido acesso às mensagens da Bryce, então eles meio que não que culpavam a Bryce, mas ao mesmo tempo culpavam, e eles não queriam a Bryce lá. E ela realmente ela não tem vontade disso, mas ela sai escondida ali do hotel que ela tá com o padrasto, né? E com a mãe, e ela vai até o quarteirão dos ossos. E aí a gente tem um salto temporal, a gente não sabe muito do que aconteceu ali com a Bryce, né? Só que ela foi se despedir, e se passam 22 meses. A Bryce, ela tá tentando reconstruir a vida, seguir com a vida, mas a gente vai vendo durante o livro que é algo que é muito difícil, né? Que impactou muito a vida dela. A Bryce tá numa balada ali, num bar ali, pra fechar um acordo com um cliente da Jezebel, que é um vampiro, que é o Maximus Tertian. Acho que é assim que se fala o nome dele. E enquanto ele tá vendo ali os papéis do acordo, ela vê algumas garotas ali celebrando a descida. E ela pensa, né, como ela já tinha planejado fazer isso com a Danica também, tudo. E ela pensa sobre a descida em si, sobre esse processo, né, que é quando o Vanir abandona, né, o seu corpo mortal para ganhar o seu corpo imortal, e a pessoa precisa de uma âncora para ela poder fazer isso, né, para ela passar por esse processo. E esse processo ele gera uma prima lux, que é uma energia mágica. Então, né, é todo um processo um pouquinho mais complicado assim. Mas enfim, eles terminam ali o acordo, então, né, o Tertian ali dá o dinheiro ali, o cheque pra Bryce, só que quando a Bryce vai se levantar, ele pega o braço dela e ela entende que ele quer algo a mais, só que ele olha pra trás da Bryce e dá uma recuada, e a Bryce vê que o Room está lá. Ela vai até o Room e ela pensa, né, que os dois têm essa história de que eles são primos, mas na verdade os dois são irmãos. Ambos são filhos do rei Otonal, são meio irmãos ali, né? Mas a Bryce, ela não é reconhecida como filha mesmo, né? E a Bryce pensa que quando os dois conheceram, né, ela e o Room, os dois eram bem próximos, eles eram muito amigos, mas tinha acontecido alguma coisa, né? Ela até pensa que o Room tinha estragado tudo ali e eles não eram mais próximos. O Room vai dar um aviso, na verdade, né, pra Bryce, em nome do rei Otonal, que a Cimeira, que é um evento que vai reunir vários líderes ali da cidade, tudo, os arcanjos, né, tá prestes a acontecer, vai acontecer ali dali um tempo, e ele quer que a Bryce se comporte durante esse tempo. A Bryce vai pra casa, ela sente ali, né, que o Room tá seguindo ela, e ela chega até o apartamento, então, que ela mora agora, que foi um apartamento que ela recebeu no testamento da Danica.
E aí a gente vai pro ponto de vista do Hunt. O Hunt, ele tá voltando pro quartel-general depois de uma missão que ele fez pro Micah, e ele tá pensando ali sobre a situação dele e apresentando, né, para nós leitores quem ele é. O Hunt, ele é um anjo, né? Ele é um dos escravizados. Ele tem um poder de relâmpago, né, muito forte. E ele acabou sendo escravizado na rebelião que eu já tinha mencionado, né? Ele seguiu a sua amada, que era uma arcanjo, a Shahar, e ela tinha desafiado ali como as coisas funcionavam, né? Ela desafiou a própria irmã gêmea, a Sandriel, que é uma arcanjo e é uma das governadoras ali atuais, né? E ela queria mais igualdade, né? Ela tinha uma visão assim mais rebelde mesmo e desafiou até os próprios Asteri, que são os líderes ali, né? Os governantes superiores ali desse mundo aí. No fim, essa rebelião acabou não dando certo, né? A Shahar acabou morta e os anjos que não morreram, como o próprio Hunt, acabaram escravizados. O Hunt já teve vários mestres aí durante a vida dele, incluindo a própria Sandriel, e agora ele estava com o Micah, e o Micah tinha feito um acordo com ele que ele iria libertar o Hunt depois que o Hunt matasse em nome do Micah o mesmo número de pessoas que ele havia matado na rebelião, só que ele estava considerando o número que toda a legião do Hunt matou e não somente o Hunt. E esse número já passou, né, de 2.000, de 2.000 pessoas aí. E o Hunt estava no número 800. No dia seguinte, a Bryce está no antiquário, né, atendendo ali clientes, quando tocam a campainha e aparecem o Hunt e o Isaiah. Ela até tenta dar ali uma desviada, diz que tá atendendo, eles ficam esperando, e aí quando os clientes vão embora, eles aparecem de novo. E eles vão conversar com a Bryce e eles contam que o Maximus, né, ali, o vampiro que ela tinha encontrado na noite anterior, ele havia sido morto. E algo muito interessante é que ele havia sido morto da mesma forma que a Danica e o bando, o que deixa a Bryce bem preocupada, assim, e bem engatilhada até, né? E aí eles avisam que o Micah tá vindo para conversar com ela e com a Jezebel, né, que é a chefe dela. Então eles deixam ela ali por um momento para ela poder falar com a Jezebel e se organizar até o Micah chegar. O Micah chega então e a Bryce conecta ali a ligação com a Jezebel e aí ele repassa ali, né, o que o Hunt e o Isaiah já tinham falado da morte do Maximus. E o Micah diz que eles vão compartilhar ali algumas informações, mas eles querem a ajuda da Bryce. E aí a Jezebel até questiona o porquê, né? Mas o Micah diz que a Cimeira tá chegando e com isso vão ter várias pessoas importantes ali na cidade, né? Os olhos vão estar todos ali na cidade, a nova rainha bruxa vai ser apresentada e a Sandriel vai ir para a cidade junto com o Pollux, que é um dos anjos triários dela ali, a mando dos Asteri. Então, ele queria garantir que tudo estivesse certo, né, para quando ela chegasse ali. E ela não reportar nada, né, para os Asteri. O Hunt e o Isaiah ficam bem preocupados, porque tanto a Sandriel quanto o Pollux são muito sádicos, assim, né? Mas eles não dizem nada. E a Jezebel aceita, né, deixar a Bryce ajudar. Se ela tiver uma compensação, né? E aí o Micah diz que a Danica e o Maximus, eles se conheciam, o que pra Bryce é uma surpresa, e ela até diz que não, que eles não se conheciam. E que por isso talvez a Bryce pudesse encontrar alguma coisa que eles não haviam encontrado. Essa reunião então acaba sendo encerrada, né? A Jezba concorda em deixar a Bryce ajudar. E o Micah diz que o Hunt vai ficar de guarda-costas ali para Bryce. E o Hunt, antes de sair, ele pede para Bryce fazer uma lista de suspeitos, né, que poderiam ter matado a Danica e também uma lista com as últimas coisas que ela fez ali nos seus últimos dias. O Hunt, o Micah e o Isaiah ficam no telhado assim do outro prédio, olhando ali pro antiquário. E o Micah diz que vai fazer um acordo com o Hunt, que se o Hunt ajudar a resolver essa missão aí, ele vai diminuir o número de missões do Hunt para 10 apenas, e aí o Hunt ficaria livre. Ele vai embora e o Isaiah e o Hunt conversam, mas eles não sabem muito se acreditar ou não, né, no arcanjo. Mas, né, não tem muita solução além do que seguir as ordens ali. E o Isaiah diz para aproveitar, né, que ele vai estar ali com a Bryce, tudo para ficar fora do commission, né, lá do quartel-general, quando a Sandriel chegar. Então, pelo menos ele não teria tanta convivência ali com ela. A Bryce, ela ainda tá chocada ali pelas informações, né,
E ela até pensa em ligar e falar com as amigas, né, com a Juniper e com a Fury, pra contar ali, né, as informações de que as mortes tinham se recomeçado, tudo. Mas ela não quer essas informações, né, por telefone, até porque o Micah disse pra não compartilhar com ninguém, e ela tem medo de ser hackeado, alguma coisa. E ela pensa que a Fury, né, que era uma mercenária, ela já deveria saber e que provavelmente nem responderia a mensagem, porque elas se afastaram ali, depois da morte da Danica. O Ron vai até o rei Otonal, né, então até o pai, pra conversar. O Isaiah tinha ido visitar ele pra bater ali os álibis ali, né, da Bryce, tudo, por conta da morte do Maximus. E ele conversa, conta isso pro pai, mas ele pensa que ele odeia muito o pai, assim, né, que eles não têm um bom histórico ali. E ele odeia o jeito com que o pai dele fala sobre a Bryce, assim, né? E que ele e a Bryce, eles já tinham sido muito próximos, mas tinha tido uma briga aí, né? Que tinha afastado os dois, que era algo que a gente já tinha visto que a Bryce já tinha mencionado. O rei, ele menciona o chifre de Luna, que era aquele objeto que a Bryce estava procurando lá antes da morte da Danica. E ele fala que ele era um objeto férico, né? Então ele dá pro Room essa missão dele procurar esse objeto. E ele até menciona, né, que os objetos têm esse poder, tudo. E mesmo que não sirva para nada, mesmo que seja só um objeto mesmo, ele já serviria para trazer mais uma visão, assim, de poder. E ele comenta também que os féricos, o poder dos féricos, estão minguando a cada geração, né? Então as gerações estão vindo cada vez mais fracas em relação a poder. E aí o rei também anuncia, né, diz que na cimeira vai ser anunciado o noivado do Rum com a rainha Hypaxia, que é a nova rainha bruxa. O Rum não quer, mas o pai não deixa ele com escolha, e aí o Rum vai embora. Ele pensa de novo que ele odeia o pai, mas ele dá uma risadinha lembrando, porque os féricos, né, chega ali uma idade, né, 13 anos, eles vão até o oráculo, e o oráculo vai ver, né, ali, vai fazer uma previsão ali pra vida deles, tudo. E quando o Ron foi, ele contou pro pai que ele tinha recebido ali a previsão de que ele ia ser um rei bom e justo, tal, tal, tal. Porém, na verdade, ele tinha recebido a previsão de que a linhagem iria acabar com ele. A linhagem real iria acabar com ele. Então, ele se sente bem de que pelo menos ele tá enganando o pai e que no fim a linhagem iria acabar com ele. A Bryce, em casa, ela vê que o Hunt tá vigiando ela do telhado do outro prédio, né? E ele consegue o número dela e ele liga, eles têm umas provocaçõezinhas, trocam umas provocaçõezinhas ali e tudo. E no dia seguinte, a Bryce, ela sai pra correr e ela para pra fazer a unha. E isso deixa o Hunt muito irritado, né? Porque ele tinha dado ali uma tarefa pra ela e ela não tinha feito ainda. E aí depois, quando a Bryce tá no antiquário, a Lihaba, né, a Lily, ela pede pra deixar o Hunt entrar, mas a Bryce diz que não. Na casa do Room, né, ele divide a casa com outros dois féricos, que são melhores amigos dele, que é o Declan e o Flynn. E ele tá chapado no quarto dele, lá de boa, quando a Bryce aparece. E ela diz que quer falar com ele. E ela pergunta sobre a Rainha Víbora, né, que é ela que lidera ali o mercado da carne e é tipo um dos lados da cidade, né? Ela é uma das mestras da cidade ali. E ela quer saber o que a Rainha Víbora estava fazendo na noite da morte do Maximus, tudo. E o Room fica meio, né, curioso para saber por que a Bryce queria saber a respeito disso. E ela conta, né, que foi colocada aí no meio dessa investigação de assassinato e que ela queria falar com a Rainha Víbora. Mas o Room, né, tenta meio falar, né, que é meio perigoso, assim, né? A Rainha Víbora é uma figura perigosa. Mas, enfim, a Bryce só foi tentar ver se ele sabia de alguma coisa. E aí ela vai embora e o Room vê que a pessoa que tá designada ali pra proteger a Bryce é o Hunt. E ele não gosta muito porque ele já teve ali, né, algumas brigas com o anjo. A Bryce entrega pro Hunt, né, quando eles estão saindo dali da casa do Room, ela entrega pra ele uma lista de suspeitos, né, da morte da Danica. E ela conta que ela tinha descoberto que o Maximus, ele tinha uma namorada que fazia unhas num salão. E foi a mulher que fez as unhas dela, né? E ela tinha ido lá pra tentar descobrir alguma coisa a mais. Ela contou que também estava passando por um luto, elas acabaram se ligando ali através do luto, e ela descobriu que o Maximus não conhecia a Danica, né? Tal qual ela já imaginava. O Hunt, ele fica impressionado, mas furioso, mesmo assim, com as artimanhas dela. E a Bryce diz que ela tá desconfiada da Rainha Víbora e que ela quer ir falar com a Rainha Víbora. Mas o Hunt diz que eles vão ter que fazer isso do modo correto. Eles voltam, então, né? A Bryce vai pro apartamento dela, mas ela troca de roupa, pega a motinha dela e vai lá pro mercado da carne. Ela espera dar uns 2 minutinhos e o Hunt pousa do lado dela, furioso. A Bryce só dá uma brincada ali, uma tirada nele, dizendo que ele tá atrasado, e diz que ela precisa comprar um negócio no mercado da carne, que ela não tá indo lá falar com a Rainha Víbora.
Aí ela vai atrás de um vendedor e ela quer sal de obsidiana. Sal de obsidiana é um negócio extremamente perigoso e proibido até, e é usado para invocar demônios. O cara ali, né, diz que não, que ele não tem esse sal de obsidiana, mas a Bryce vai pressionando, pressionando até que ele confessa que ele tem, ele coloca um preço lá em cima, mas novamente a Bryce dá uma pressionada até que ele baixa o valor e ela compra. E aí quando eles estão saindo ali, eles encontram a Rainha Víbora. A Rainha Víbora diz, né, que sabe que eles estão ali por conta das mortes. Ela fala que ela não gostava da Danica, mas que ela respeitava a Danica, assim, né, profissionalmente falando, e que o Máximos ele tinha sido morto ali, né, no território dela, mas provavelmente ele estava à procura de drogas. Ela dá para os dois, então, um pendrive com o álibi dela ali para as 2 noites, né, das 2 mortes, e diz para Bryce para ela procurar aonde doía mais. Quando eles estão saindo dali, o Hunt de novo fica impressionado e furioso com a Bryce, e diz que eles voltaram para estaca zero, porém a Bryce diz que ela tem que pensar sobre o que a Rainha Víbora falou. E aí, no dia seguinte, né, quando a Bryce está no antiquário, ela pensa sobre o que a Rainha Víbora falou, sobre a questão de procurar onde dói mais, ela tenta dar uma desviada disso, mas no fim ela resolve seguir este conselho. E aí ela chama o Hunt, e aí ela apresenta ali o Hunt no antiquário, porque o antiquário tem uma parte que é a parte onde as pessoas vão, os clientes, tudo, mas tem uma parte escondida, que é uma biblioteca cheia de coisas perigosas e proibidas. Então a Bryce leva o Hunt pra lá, apresenta pra Lele, né? E aí os dois até conversam, né? Porque os dois são escravizados, tudo, conversam sobre os valores que eles foram vendidos. E a Lele conta que a Bryce tinha comprado a liberdade da Syrinx. Ela fala que a Syrinx ela ia ser vendida, né? Eu sempre falo a Syrinx ou Syrinx, enfim, a Quimera. Ia ser vendido por um cara muito cruel, assim, então a Bryce comprou pra não, né, a Quimera não ir pra esse destino ruim. E que a Jezebel descontava todo mês, né, do salário da Bryce ali o valor. E aí o Hunt começa a ver que ele tinha feito um juízo de valor meio errado ali da Bryce. E aí a Bryce conta, né, que chamou ele ali pra ele ajudar ela a relembrar os últimos dias da Danica. E aí eles até conversam, ele faz algumas perguntas, tudo, só que o Ron manda uma mensagem e pede pra eles encontrarem ele no Templo de Luna. Eles vão até lá, encontram com o Ron, e aí o Ron conta, né, que o pai dele tinha colocado ele para encontrar o chifre de Luna, e que o chifre de Luna tinha sido um objeto criado pelo Pelias, que foi o primeiro príncipe estrelado. E aí, os estrelados, né, eles são uma linhagem aí, e atualmente, né, o herdeiro da linhagem estrelada era o Rune, que tinha, né, esse poder da luz estrelar. E um dos príncipes do inferno, que era o príncipe dos fossos, ele tinha criado um demônio para caçar esse chifre. E aí ele mostra uma imagem para Bryce e para o Hunt, e a Bryce reconhece como sendo o demônio que estava lá no apartamento da Danica e dela, na noite da morte da Danica e dos outros. E aí eles se perguntam se teria alguma relação, porque o chifre tinha sido roubado dias antes. E aí o Hunt vai ligar para o Justinian, que é lá do esquadrão dele, para ele dar uma investigada, ver se ele consegue descobrir alguma coisa a mais sobre esse demônio que se chama Cristallus. E aí, enquanto ele tá lá falando com o Justinian, a Bryce pergunta se o pai deles, né, se o rei Otonal tem alguma coisa a ver com isso, mas o Ron diz que não, que ele só tá atrás de glória mesmo. A Bryce diz que eles vão então trabalhar juntos, mas que vai ser só isso e a relação deles não vai voltar a ser o que era antes. A Bryce tá trabalhando quando a Jezebel liga e pede algo do escritório dela ali, e a Bryce repara num rifle que tem ali, que é um rifle chamado de Matador de Deuses, e ela acha a arma meio enervante, né? Que ela fica exposta ali em pedaços, assim, né? Enfim. E aí depois o Hunt liga pra dizer que houve outro assassinato. Eles vão até lá e é uma acólita do Templo de Luna. E eles começam a se perguntar se teria alguma coisa a ver, né? Porque eles estavam lá um dia antes, tudo. E só que a Bryce fica muito, muito mal quando ela vê o corpo ali, né? Até porque lembra, né, bastante de quando ela viu a Danica ali. E ela se afasta. E aí o Hunt vai atrás dela, conversa ali com ela, tudo. E pergunta como que ela sobreviveu ao demônio, porque, né, o demônio tinha imobilizado Maika, né, naquela noite, tudo. E é nesse momento que ela se toca que o anjo que ela salvou naquela noite
era o Micah, não era apenas qualquer anjo, era o arcanjo governador da cidade. A Bryce fica furiosa porque ela fala que ela ligou para vários lugares para saber sobre aquele anjo, porque ela queria saber se alguma coisa do que ela fez naquela noite tinha valido a pena, tinha salvado a vida de alguém, né? E aí o Hunt acaba falando algumas coisas e ele acaba soltando sem querer que ela estava na lista de suspeitos. E a Bryce fica ainda mais furiosa, né? E aí ele tenta se corrigir e fala: Não, agora eu sei que você não é, né, suspeita, tal, tal, tal. Mas a Bryce tá bem furiosa, e daí ela pede pra ele sair da frente, sai correndo. E o Hunt vê que, né, ele não agiu 100% certo ali, né? Ele fica com medo dela contar pro Micah e dele revogar o novo acordo deles, né? E ele segue a Bryce até uma balada, né? Onde ela encontra a Juniper. E aí ele senta com elas ali, e a Bryce tá tomando, assim, de um copo, e ele impede ela de tomar mais um gole, e ele vai tomar quando ele percebe que é água. E aí a Bryce sai dali, a Juniper vai atrás, e o Room vem, ele chega ali, né, ele fala que recebeu uma ligação dizendo que a Bryce estava ali e tal, e ele conta, né, que a Bryce deixou de fazer várias coisas depois que a Danica morreu. Uma das coisas era dançar, que a Bryce gostava muito de dançar e agora ela não dançava mais. E o Hunt percebe, né, que ela deixa todo mundo pensar o pior dela quando não é a verdade, né? E aí a Bryce vê que o Room tá ali e quando ela dá um passo assim pra se aproximar, a boate explode. A Bryce, ela se joga em cima da Juniper, né? Só que depois que passa ali, né, a explosão, tudo, a Juniper briga com a Bryce porque a Juniper já tinha feito a descida e a Bryce não. Então, né, a Bryce poderia ter morrido, né, ao fazer isso. O Hunt leva a Bryce até a casa do Room, ele limpa ali os ferimentos e ele nota que ela ainda tem uma cicatriz na perna, que foi aonde ela se machucou lá na noite da morte da Danica, e ele que tinha remendado a perna, né? E ele fez meio que às pressas ali, e tinha ficado uma cicatriz bem feia, assim, na perna dela, né? E aí a Bryce conta que a Juniper, ela é bailarina e ela tá com a chance de ganhar um papel de destaque, né? De ser solista. E se ela tivesse se machucado, mesmo ela tendo feito a descida, isso poderia ter atrasado aí os planos da Juniper, então por isso que ela saltou para salvar a amiga. O Ron aparece, ele diz que aparentemente foi uma explosão que está sendo relacionada aos rebeldes humanos, e só que eles encontraram um cartão com um C que parecia tipo um chifre, assim, então eles não sabem se pode ser alguém tentando assustar eles, por conta, né, dessa busca pelo chifre, enfim. E o Hunt acha que eles deveriam conversar com o Philip Briggs, que havia sido preso depois da morte da Danica, né? Porque eles acharam que ele poderia estar envolvido. E eles deveriam falar para ver se tem alguma relação com a rebelião dos humanos, né? O Room diz que o rei Otonal pediu para que a Bryce ficasse com um guarda-costas, né? E que ficasse meio que morando com ela, né? E ele se sugere ali, né? Só que a Bryce diz que não, que o rei não tinha especificado quem, então ela até aceitaria o guarda-costas, mas seria o Hunt, que já estava fazendo esse serviço, né? Então o Hunt ficaria com ela. O Room pede acesso para a biblioteca ali, né, da Jezebel, que apesar de ninguém saber, é tipo um mito que todo mundo sabe que existe, mas ninguém tem a certeza. E aí a Bryce acaba concordando se ele deixar o Declan à disposição dela, porque o Declan, ele é super das tecnologias, ele tem sistemas de segurança, câmeras, coisas do tipo. Então ela queria ver sobre os últimos dias ali da Danica, né? E aí o Ron recebe uma ligação do pai, furioso, porque ele tinha contado sobre o chifre pra Bryce e pro Hunt. A Bryce e o Hunt, então, vão pro apartamento da Bryce. E o Hunt pergunta por que a Bryce não fez a descida, né? E ela conta que ela e a Danica tinham planejado fazer juntas, mas agora, né, que não tinha mais a Danica, ela meio que não sabia o que fazer, assim. E o Hunt até questiona sobre o relacionamento dela, se elas eram amantes, alguma coisa assim. Mas a Bryce diz que não, mas só que realmente algo mudou nela, né? Depois da morte da amiga. E ela diz pro Hunt que eles têm que resolver, eles têm que descobrir quem fez aquilo, porque senão aquilo ia comer ela viva, assim, né? E o Hunt revela, então, né, o acordo que ele tinha feito com o Micah, pra meio que dizer que ele estava motivado ali, né, pra descobrir realmente o que aconteceu. E aí, quando ela chegou ali no apartamento também, né, ela tinha recebido uma ligação da mãe dela, que estava super preocupada por causa da explosão da balada, tudo, mas ela só disse que não estava lá, que a Juniper também não estava, inventou ali, né, e disse pro Hunt que era mais fácil desse jeito, porque se a mãe soubesse, ela iria pra lá no mesmo momento, assim, então era mais fácil deixar ela longe.
O Hunt vai então pro quarto de hóspedes, e no quarto de hóspedes ele vê que tem uma foto da Danica e da Bryce, né? E tem uma outra foto da Bryce com a mãe e com o pai dela, né? Que é o padrasto, na verdade. E ele reconhece que o padrasto dela, na verdade, era um cara lendário, assim, no exército humano, que ele era um atirador de elite, super famoso, assim. Então ele vê, ele fica até meio chocado, assim, quando ele descobre isso, né? No dia seguinte, o Hunt acorda e a Bryce ainda tá dormindo, ele vai fazer lá o café e tal, quando a Juniper chega e vai falar com a Bryce. Ela pede desculpas, né, por ter brigado com a Bryce ali no dia anterior, tudo, e fala que realmente eles estão ligando a explosão aos rebeldes humanos, né? E diz que já falou com a Fury e que provavelmente a Fury vai voltar pra cidade. A Bryce e o Hunt, eles vão então até a galeria, né? E aí a Bryce até explica ali da briga que ela teve com o Ron quando eles eram mais novos. E na galeria o Ron chega ali, eles começam a pesquisar, ele começa a ver se tem algo que vai levar ele até o chifre. E a Bryce recebe as coordenadas ali dos últimos dias da Danica, e ela vê que a Danica estava no templo de Luna na noite que o chifre foi roubado. Então isso levanta mais uma suspeita aí, né, neles. O Ron descobre que o Pelias, que era o primeiro príncipe estrelado, tinha sido noivo da princesa Helena, que também era estrelada, e a mãe dela, que era a rainha Teia, também era estrelada. E era uma notícia que eles não sabiam, porque, né, o Pelias era o primeiro príncipe estrelado e tal, tal, tal. E ele fala que o Hunt, na verdade, né, diz que provavelmente quem tá atrás do chifre vai precisar do Room para poder usar, porque precisa do poder dos estrelados. E aí o Room lembra que eles estão procurando duas pessoas diferentes, né, que é o ladrão do chifre e o assassino, porque não são a mesma pessoa. E ele lembra também que o chifre tá quebrado e, segundo, né, todos esses textos, não tem como consertar esses artefatos mágicos. E aí eles conversam, né, sobre a ida ao oráculo, né? A Bryce menciona que quando ela foi também foi meio traumático, assim. Só que o Hunt nunca foi, e ele acha que de repente eles possam ir para tentar descobrir alguma coisa, e como o Hunt é o único que nunca foi, ele vai então para ver se descobre alguma coisa. E aí mais tarde ele e a Bryce vão até o Comitium para pegar as coisas do Hunt, já que agora ele vai ficar com a Bryce. E aí eles estão lá, a Bryce vai perguntando várias coisas, eles conversam, só que quando eles estão saindo, eles veem que quem tá chegando? A Sandriel. A Bryce, ela pensa super rápido. Ela pega o celular dela, tira uma selfie ali com o Micah e com a Sandriel e agradece o Hunt por ter levado ela ali. E aí eles saem dali, só que o Micah vai atrás. Ele quer saber o que tá acontecendo, tal. E aí o Hunt explica que tinha ido pegar as coisas dele e não sabia que a Sandriel ia estar ali, né? E aí eles entram no elevador, a Bryce e o Hunt, e o Micah olha pra Bryce, e desde o início a Bryce se incomoda bastante com o jeito com que o Micah olha pra ela, e ele convida ela pra sair, e ela diz que não tá interessada. E aí depois, né, sobem ali no elevador, e o Hunt diz que eles podem sair dali voando, e aí eles resolvem sair dessa forma, e ele agradece ela por ter ajudado, né, ele a sair daquela situação. Depois, o Hunt fica do lado de fora ali do antiquário querendo pegar um ar, e ele recebe uma ligação do Micah, com uma nova missão, e ele sabe que é uma punição pelo que aconteceu naquela tarde. Ele chega na casa da Bryce depois, bem mais tarde, né, e a Bryce diz que gravou pra ele, né, um jogo que ele tinha dito que ele queria assistir. No dia seguinte, o Hunt vai até o oráculo, ele pergunta por que que alguém iria querer usar o chifre, né, roubar o chifre, enfim, e o oráculo diz que o chifre pode ser usado para abrir a Fenda do Norte novamente. O oráculo chama ele pelo seu nome verdadeiro, que é Orion Atalar. E o Hunt diz que o chifre está quebrado, né? Mas o oráculo diz que pode ser consertado novamente e diz para ele ficar longe da Bryce. O Hunt conta ali, né, sobre essa conversa pro Room e pra Bryce, e mais tarde a Bryce nota que o Hunt tá olhando para ela meio estranho, e aí ele quer saber o que aconteceu no oráculo, né? E ela conta que quando ela tinha 13 anos, ela foi até o oráculo, e o oráculo, seja lá o que ele viu para ela, ele ficou tão horrorizado que arrancou os próprios olhos. E aí, depois disso, o pai da Bryce ficou muito envergonhado e largou a menina ali sozinha. Ela teve que voltar sozinha para casa dele. E quando ela chegou lá, as malas dela já estavam na calçada, assim. E ela teve que pegar o trem de volta para a cidade da onde a mãe dela morava sozinha. Assim, né? Os dois conversam ali. E aí, o Hunt recebe o aviso de que eles vão ver o Briggs mais tarde. A Bryce fica um pouco tensa e eles acabam brigando por causa disso. Eles vão até onde o Briggs tá, assim, a Bryce nota que ele parece bem louco, assim, ela até sente meio pena, assim, dele. E ele diz que ele não sabe nada sobre a explosão da boate, assim, mas sobre a Danica ele revela que ele gostava da Danica, que ela inclusive pegava leve com eles,
que várias vezes ela tinha dado só avisos, até que finalmente ela acabou prendendo eles porque não tinha o que fazer, assim, né? E ele sugere que ela poderia ter sido uma simpatizante rebelde, o que faz a Bryce ficar um pouco preocupada e nervosa, porque, né, os rebeldes ali, eles são vistos de uma forma bem rígida ali pelos Asteri, principalmente, né? E o Hunt, ele fica se questionando se ele parecia dessa forma quando ele estava na rebelião, né? Tão louco, assim, e tão levado por essa motivação, assim, que fazia ele parecer tão, sabe, fora da própria mente, assim, igual o Briggs. Mais tarde eles conversam, né, e o Hunt, ele confessa ali pra Bryce que ele realmente ficou se questionando quando ele viu o Briggs, porque ele ficou 7 anos nas celas Asteres sendo torturado depois da rebelião, e mais 2 quando o primeiro dono dele comprou, né, o primeiro mestre dele comprou. E que assim como o Briggs, ele também era motivado pelo ódio, né, então ele acabou se vendo um pouco ali no Briggs naquela situação, e isso acabou mexendo ali um pouco com ele. O Hunt tem uma ideia ali, né, para eles tentarem achar algumas imagens ali da noite do roubo do chifre, e aí no dia seguinte a Bryce e ele vão se encontrar com o Room, o Declan e o Flynn num campo de tiro, assim, né? E eles querem que o Declan peguem as imagens ali da noite do blackout, né, da noite do roubo do chifre. E aí eles dão meio que uma desafiada ali na Bryce pra ela tirar, tal, e ela tira belamente, super bem certinho. E o Hunt até pensa, né, porque o padrasto dela, né, o pai dela, era um atirador de elite, então ele claramente tinha ensinado a própria filha a atirar. E o Hunt começa a dar uma olhada assim meio diferente pra Bryce, com umas segundas intenções aí. Só que o momento é quebrado porque o Isaiah liga pra dizer que houve mais uma morte. A Bryce fica mexida, né, com mais uma morte, mas o Hunt ajuda ela a se controlar ali, né, voltar a respiração, tudo, e eles vão até onde aconteceu a morte. Eles veem que é mais um acólito do templo, e a Bryce, ela pede um mapa ali, e ela começa a ver que as mortes estão acontecendo em cima de linhas leis, e que isso daria energia o suficiente para abrir portais, então poderia ser um motivo de estar acontecendo naqueles locais. O Hunt vai passar essa informação para 33, né? E a Bryce vai conversar com o Declan e com o Flynn, e eles dizem para ela tomar cuidado com o Hunt. Eles saem dali depois e eles conversam, eles falam sobre a Shahar, né, que era o antigo amor ali do Hunt, e ele diz que ela arruinou ele para qualquer futuro relacionamento, e enfim. Mais tarde, quando a Bryce está escovando os dentes, o Declan liga para ela e ele conta que ele conseguiu a gravação, só que o que aconteceu? Ele percebeu que a gravação do templo estava com os áudios trocados. Então alguém tinha autorizado fazer essa troca, né, de áudio, trocando o de qualquer lugar da cidade com o do templo ali onde aconteceu o roubo do chifre, e assim ninguém ia conseguir perceber o áudio de verdade. E quem que estava fazendo a fiscalização ali naquela noite que poderia ter permitido, né, e feito essa troca? A Sabine, a mãe da Danica. O Hunt diz que faria sentido, né, porque como aparentemente a Danica iria assumir como a chefe dos lobos ali, a Sabine poderia matar a própria filha, até porque as duas não tinham essa relação, né, então ela poderia fazer algo do tipo pra tirar a Danica do caminho. A Bryce, ela fica meio assim, ela sabe que a Sabine poderia fazer isso, mas ao mesmo tempo ela não quer acreditar, e o Hunt liga pro Isaiah pra saber exatamente o que a Sabine falou pra eles na noite que a Danica morreu, quando ela foi lá no interrogatório. E ele lê ali tudo que ela falou, tudo, ela disse que a Danica sempre estava metida em problemas, e isso deixa a Bryce bem pensativa. Ela sai pra correr de madrugada e o Hunt vai ali com ela, mas ela ainda assim ela se sente muito mal e ela começa a pensar, né, a respeito de tudo isso. O Room vai visitar uma Mad Bruxa. Ele fala com ela porque ele quer saber se existe alguma coisa que poderia consertar um objeto quebrado, alguma magia, alguma coisa. E a Mad Bruxa diz que não, mas que de repente com a tecnologia poderia existir algum laser ou alguma droga que pudesse refazer, né, dependendo de qual fosse o material ali, recompor ali esse material. Ela diz que vai dar uma pesquisada, e o Room também diz que vai dar uma olhada, e ela só diz, né, pro Room tomar cuidado. O Isaiah fala então pro Hunt que parece que a Victoria encontrou alguma coisa, e ele e a Bryce vão lá, e ela conta que ela estava procurando por oscilações de energia, de temperatura, né, para tentar encontrar algo que significasse que o demônio estava sendo conjurado, ou algum portal que estava sendo aberto.
e ela encontrou uma pequena oscilação no dia anterior, e ela conseguiu pegar pelas câmeras imagens da pata, assim, do demônio, e estava no território da Sabine, né, território dos lobos ali. Então eles já ficam meio assim. O Hunt nota que a Bryce fica meio mal, assim, e coloca a mão, assim, na perna dela pra oferecer um conforto ali, mas ele nota que a Victoria dá uma olhadinha meio desaprovadora. Eles vão investigar, então, esse lugar, e eles reparam uma coisa, que de repente os lugares que houveram as mortes não estavam sendo usados por conta das linhas-leis, e sim porque eles estavam próximos de saídas para o esgoto. Então poderia ser muito fácil para o demônio entrar e sair, ou para a pessoa entrar e sair. E a Bryce quer dar uma investigada, mas o Hunt diz que eles não estão preparados, né, já tá à noite, enfim, então que eles vão quando eles estiverem mais preparados, mas que eles deveriam olhar, no rio, porque, né, o esgoto poderia parar lá, então eles poderiam alguém, né, da casa das águas ali, poderia saber alguma coisa sobre. E aí mais tarde a gente tem um momento mais engraçadinho, que o Hunt vai pegar um sabonete pra tomar banho, e ele encontra uma caixa com uns brinquedinhos, assim, da Bryce, que são tipo uns Pegasus, né, e ele chama a Bryce pra saber, e a Bryce conta, né, que são brinquedos que ela tem desde que ela era criança, e que eram muito populares, né, com as crianças, enfim, e que ela acabou se tornando muito popular depois, quando ela ganhou o primeiro brinquedo, que era a geleia geladinha, que as crianças queriam, tudo, só que ela sempre era meio que excluída por ser uma semiférica, né, e por conta desse brinquedo, né, ela acabou ganhando ali alguns amigos, mesmo que temporariamente. E aí ela explica por que ela guarda, né, esses brinquedos ali pro Hunt. No dia seguinte, eles vão falar então com o contato que o Hunt tem, que é o Tarion, que é o capitão da inteligência da Rainha do Rio. Ele dá uma flertada ali com a Bryce, o que irrita o Hunt um pouco. E eles conversam, pergunta se o Tarion viu alguma coisa, sabe alguma coisa desses ataques, mas ele diz que não, mas que ele vai dar uma olhada e qualquer coisa ele avisa os dois. Mais tarde, né, ali na galeria, a Bryce, ela pensa que ela tá cada vez mais atraída ali pelo Hunt, mas que ela não deveria fazer nada em relação a essa atração. E o Hunt sugere, né, em relação a Sabine, que ao invés de ficar esperando ali acontecer alguma coisa, que eles deveriam ir até ela para tentar descobrir alguma coisa. Eles vão então até o Covil dos Lobos, e a Bryce se arrepende assim que chega lá. Quando ela chega, eles já são recepcionados pela Amelie, que é a nova, é a líder da nova Alcatel, da nova Matilha, que é a principal agora, né? Depois de que a Matilha dos Demônios ali morreu. Mas que é muito mais fraca do que a Matilha da Danica era, né? E assim que ela chega lá, eles tratam a Bryce muito mal, eles ficam zoando com a cara dela e falando, xingando ela, enfim. E o Hunt dá uma ameaçada ali e diz que eles querem falar com o primo. A Emily fica meio assim, mas no fim acaba chamando ali o Ethan para levar eles, então, até o primo. O Ethan continua com muita raiva da Bryce ali, né? E ele leva eles até o primo, só que o primo não tá disponível e quem aparece é a Sabine. E justamente era o que eles queriam, porque eles queriam falar com a Sabine mesmo, né? Então, eles questionam ali sobre a questão da noite que a Danica estava trabalhando no templo, mas a Sabine diz que ela não estava trabalhando no templo, então ela desmente ali essa informação, e eles veem que ela estava mentindo mesmo, né? Mas a Sabine, ela xinga a Bryce um monte, pergunta sobre a espada e tal, e a Bryce não aguenta e vai embora. E aí, quando eles estão saindo, o Ethan pergunta o que tá acontecendo, e ela diz que os assassinatos voltaram, e pra ele tomar cuidado, né? E ele só diz que ela nunca tinha merecido o Connor, e ela diz que ela sabe. Eles sabem que a Sabine mentiu, né, como eu mencionei, mas eles não têm como provar, e ainda assim, isso não prova que ela tá envolvida com a morte, né? Eles conversam ali, né, quando eles voltam, sobre o jeito que a Bryce foi tratada ali, e ela conta, né, que as mensagens dela haviam vazado pra imprensa, e que as pessoas, tipo, passaram a odiar ela depois disso, assim, né? É como se ela tivesse tido alguma culpa por conta da morte, sabe? Da Danica e dos outros, sabe? Então, até criaram uma música com as mensagens dela, então foi bem, bem ruim, ela teve que sair de todas as redes sociais, tudo. E ela pensa, né, sobre quando isso aconteceu, que foi um momento que ela, inclusive, tinha ido pra cima, assim, do prédio dela, e ela tava pensando em se jogar. E nesse momento a Juniper tinha ligado e tinha percebido que aconteceu alguma coisa. E na fala da Bryce, ela meio que deu a entender que ela estava ali na beirada do prédio. E a Juniper foi lá e conseguiu ajudar ela, assim, né? Então ela pensa até que foi um momento bem baixo, assim, né? Da vida dela ali, né?
E, enfim, o Hunt ele vai dar mais uma investigada, assim, e ele pega as gravações da noite da morte da Danica e ele se impressiona, né, com a Bryce, assim, o jeito com que ela corre, com que ela vai atrás do demônio. Mesmo estando bêbada, mesmo estando drogada, ela ainda, assim, tinha uma capacidade muito grande, assim, uma habilidade muito grande. E ele se impressiona com isso e ele pensa sobre como a Bryce, ela é muito leal aos amigos, né, e que seria muito bom ter uma amiga assim. O Hunt sai pra beber com os outros triários, né, ele nunca fez isso, assim, ele sempre é convidado, mas nunca foi, e deixou a Naomi, que é uma das triários ali, vigiando a Bryce, e ele tinha pedido pra ela não sair, né, mas a Bryce, ela se sente muito sozinha, assim, em casa, e ela pensa que ela só tem uma amiga agora, que é a Juniper, né, que tá sempre ocupada. Então ela sai pra correr, assim, a Naomi vai atrás e avisa o Hunt. E aí ela para ali num lugar ali na cidade e o Hunt para do lado dela e ela conta, né, que só tinha saído pra pegar um ar e que ela se sentia muito sozinha, tudo. E aí eles estão conversando, estão tendo esse momento ali, quando o demônio Cristalos aparece e ataca o Hunt. O Hunt tira a Bryce do caminho ali, né, ele é atacado ali pelo demônio, mas juntos eles conseguem matar o demônio Cristalos. E aí depois já chegam mais pessoas ali, uma média bruxa começa a atender o Hunt, e o Micah chega, ele quer saber o que aconteceu, ele não quer que aquilo vaze pra imprensa, então ele queima o corpo do demônio ali, e a Bryce e o Hunt começam a pensar que aquilo não faz sentido, porque os dois mataram o demônio muito facilmente. E eles descobriram que o demônio, né, o veneno do demônio anula os poderes das pessoas, mas que mesmo assim, tanto a Danica, quanto a Matilha, quanto o Micah teriam capacidade suficiente para matar o demônio. E que a Bryce, sendo a Bryce que não tem poder nem nada, conseguiu sobreviver 2 vezes. Inclusive, os dois mataram ali, né, o demônio naquele momento. Então, era alguma coisa que não estava muito certa. Eles vão falar com o Micah, então eles falam eh, sobre a suspeita que eles estão tendo em cima da Sabine, mas ele tá mega irritado e ele diz só que para eles conseguirem alguma evidência. O Ron encontra a Mad Bruxa que ele tinha conversado naquela semana, e ela diz que ela pode ter encontrado alguma coisa, que ela vai sair da cidade para resolver alguns problemas pessoais, mas que quando ela voltar, eles poderiam conversar para ela mostrar mais, né, do que ela tinha descoberto ali para ele. A Bryce e o Hunt chegam então, né, eles voam ali até o telhado do prédio da Bryce, e eles ficam ali, a Bryce abraça o Hunt e diz, né, que foi um dia difícil e tal, e começa um momento ali leve, um quase beijo ali. A Bryce dá uma esticadinha no pescoço, assim, o Hunt vai abraçando ela. Só que a porta ali, né, das escadas abre e a Sabine sai de lá apontando uma arma pra Bryce. Ela vai, ameaça os dois, tudo falando que eles estão mexendo em coisa perigosa. E aí a Bryce diz, né, que a Sabine matou a Danica, e ela fica em choque e ela diz que não, que tudo que ela fez, na verdade, foi proteger a filha, já que a Danica havia roubado o chifre. A Bryce diz que não, mas a Sabine diz que sim, que a Danica tinha roubado sim, ela não sabia nem se a Danica não teria provocado o blackout para roubar o chifre. Só que a Danica não tinha percebido que o apagão não ia tirar o áudio das câmeras. Então a Sabine teve que trocar o áudio das câmeras para ninguém perceber. Ela diz, né, reforça novamente que ela não matou a própria filha, mas ameaça o Hunt e a Bryce de que se eles continuassem pesquisando essas coisas e destruindo o legado da Danica, ela iria matar os dois. Se passam 5 dias aí e a Bryce fica num estado bem catatônico, assim. O Hunt fica bem preocupado com ela. E aí, no outro dia, né, o Room vai até a galeria pra saber se eles têm alguma novidade, tudo. E ele conta que a Mad Bruxa, né, tinha mandado ali pra ele essa pesquisa sobre uma droga sintética que poderia ser a resposta para a cura do chifre. Só que aí ele e a Bryce acabam conversando ali sobre o rei Otonal e eles acabam brigando e o Room vai embora. Eles recebem do Tharion uma carta ali, não, uma foto ali, na verdade, com um corpo que ele havia encontrado, que havia sido morto pelo demônio Cristalos, e só então a Bryce percebe que o demônio Cristalos não tinha matado a Danica e todos os outros, porque todas essas pessoas que morreram, o corpo estava irreconhecível, assim. E as mortes pelo demônio Cristalos, não. Apesar de ter os ferimentos ali, tu ainda dava pra ver quem era, tudo, né? Então eles começaram a considerar que, na verdade, tinham dois demônios diferentes aí que poderiam estar matando as pessoas. A Bryce, então, ela resolve invocar o Eidas, que é um dos príncipes do inferno,
e pra surpresa do Hunt, os dois já se conhecem. O Aidas, quando ele chega, né, ele fica surpreso com a presença do Hunt ali, mas ele conversa ali com a Bryce e ele fala, né, que ele não conhece todos os demônios que existem, né, tudo que acontece, enfim, mas diz pra ela refazer os testes, pra eles refazerem os testes. Depois a Bryce conta pro Hunt que quando ela saiu, né, da visita do oráculo ali quando ela tinha 13 anos, que apareceu um gato branco do lado dela e que era o Aidas, né, na forma do gato ali, e foi dessa forma que eles se conheceram. Ela liga então pro Declan para saber quais testes tinham sido feitos, né, na época da morte da Danica, se teve algum dos testes que é feito em cena de crime, coisa do tipo que não tinha sido feito, e o Declan diz que sim, que teve um teste que não foi feito, que era um teste usando tecnologia férica e que o rei Otonel tinha proibido de ser usado, ele não quis interferir ali e não quis que usassem esse teste. A Bryce vai então até, né, o rei, mas os guardas não deixam ela entrar. E aí ela diz pro Room avisar o rei, então, que ela não queria se esquecer ou perdoar disso, né? Perdoar isso que o rei havia feito. Ela vai até um bar e o Hunt vai atrás. E ela acaba sendo meio babaca com ele, assim, né? Ela fala pra ele, ai, me conta então aí da sua historinha de amor com a Shahar, tal. E ele fica chateado, assim, e ele vai embora. E a Bryce se sente mal, né, de ter falado isso. E aí depois ela volta pra casa mais tarde, pede desculpas ali pra ele pela forma que ele agiu. E aí eles conversam, né? E ela pergunta sobre a rebelião, se ele agiria da mesma forma hoje em dia, tudo, se ele defenderia as mesmas coisas, e ele diz que sim, porque apesar de tudo, ele ainda acredita no que a rebelião estava representando, né? Então ele ainda faria a mesma escolha. E a Bryce conta, né, que depois da morte da Danica, algo se apagou dentro dela. E ela oferece, né, se depois da investigação acabar, o Hunt quisesse, ele poderia ficar ali com o quarto de hóspedes para morar ali com a Bryce. No dia seguinte, o Hunt leva, então, as roupas da Danica para serem feitos esses testes que não tinham sido feitas antes, né? E ele recebe uma ligação do Micah. O Micah tá furioso porque não foi resolvido ainda o caso, tudo, e passa pro Hunt mais uma missão. O Hunt faz então nessa missão e ele só avisa pra Bryce que ele vai chegar mais tarde. Só que a Bryce fica muito preocupada porque demora muito, o Hunt não atende telefone, nada. Ela liga até pro Room pra saber. Quando o Hunt aparece, ela vê que ele tá coberto de sangue e ele não fala nada, assim, ele só segue pro quarto dele ali, pro banheiro. E a Bryce deixa ele um tempo sozinho, ela percebe que provavelmente ele tava, né, numa missão pro Micah. Só que depois de um tempo ali, depois de uma hora mais ou menos, ela entra ali no banheiro e vê que ele tá sentado assim, né, no chão do banheiro, com a água pelando de quente. E aí ela ajuda ele ali, ela ajuda ele a tomar banho, lavar ali as asas dele, tudo. É um momento bem íntimo, mas sem nada com segundas intenções, assim, realmente é um momento mais eh, de amizade do que qualquer coisa, assim, né. Mas enfim, depois no fim, o Hunt deita ali na cama dele, ele pede pra Bryce ficar com ele, e eles acabam dormindo. E aí no dia seguinte, na madrugada, na verdade, o Hunt acaba acordando e vê que a Bryce tá ali, né, e leva ela pro quarto dela. E aí ele vê que no celular da Bryce tinha um monte de mensagem do Room, né, e ele viu que a Bryce tinha ligado pro irmão, porque ela estava preocupada com ele, né. No dia seguinte, eles têm um momento meio aquela coisa, a gente não sabe o que tá acontecendo, tal, enfim. Na galeria, a Jezebel comprou uma criatura nova que fica num aquário gigantesco, que deixa a Lele bem assustada, mas que serve pra pelo menos dar uma quebrada ali no clima entre o Hunt e a Bryce. E aí eles recebem uma ligação dizendo que eles descobriram alguma coisa nas roupas ali da Danica e foi descoberto o Sintex, que era uma droga sintética relativamente nova, assim, e que era produzida, né, pelas indústrias Redner. E a Bryce comenta que a Danica trabalhava, né, por meio período, assim, nessas indústrias, então poderia ser disso que tinha, né, esses resíduos dessas drogas. E aí a Bryce conversa com o Room e ela descobre que a droga sintética que a Mad Bruxa tinha visto que poderia ser a cura ali pro chifre era essa Sintex. Então as coisas começam a se encaixar até meio que demais, assim, né. A Bryce quer ir no mercado da carne pra dar uma investigada, mas o Hunt convence ela a não fazer isso e ligar para os pais dela conforme ela tinha combinado. Ela liga então para os pais. A mãe dela é extremamente
super protetora, assim, né, e ela quer saber o que tá acontecendo, por que que a Bryce tá morando com o Hunt, e eles inventam ali que a Jezebel e o Micah estavam procurando por um artefato, tal, e aí por isso que eles estavam trabalhando juntos. Eles conversam ali por um tempo, e o Hunt menciona, né, que a Bryce não tinha ido na Mad Bruxa curar a perna dela desde o acidente lá, né, do que aconteceu com a Danica. E a Amber, né, a mãe da Bryce, quer saber o porquê, né, tal, mas elas meio que acabam brigando ali, a Bryce desliga o telefone e vai pro quarto, só que a mãe dela liga de novo, diz que já marcou uma consulta com uma Mad Bruxa e avisa pra ela tomar cuidado com o Hunt. A Bryce volta pra sala, né, e ela diz pro Hunt que ela ainda não curou a perna, porque é o último vínculo que ela tem com a Danica e com a Matilha ali, né, e que se ela apagasse seria como se ela estivesse apagando eles. Mas ele diz que não é verdade isso, né? E que ele, como amigo dela, se preocupa. E aí ele meio que pergunta, né? Tipo, você quer essa amizade e tal? E ela diz que sim. E ele pergunta, né, sobre como a mãe dela e o Randall se conheceram, e ela conta ali a história, né, quando a mãe dela estava grávida, fugindo do pai dela, ela acabou conhecendo o Randall ali, o Randall ia levar elas ali até um santuário ali, mas no meio do caminho eles acabaram se apaixonando, demorou um tempinho, mas eles acabaram eventualmente ficando juntos, e o Hunt menciona que ele fica feliz de ver que às vezes as coisas dão certo para algumas pessoas. A Amber marca, né, uma Mad Bruxa com a Bryce, mas ela não vai, e ela vai no mercado da carne com o Hunt, e eles querem saber sobre a Synthes, né? Então eles vão perguntando, até que tem uma vendedora que fala: olha, a gente já falou, não, a gente não vende aqui, tá? A gente realmente não vende, mas dá uma olhada aí porque costuma ser vendido sob as águas. E aí eles conversam com o Tarion, e o Tarion diz que ele tinha visto, né, uns dias antes da morte da Danica, ela num barco com um engradado da droga. A Bryce se recusa a pensar que a Danica estava envolvida com a droga, né? E teoriza que de repente a Danica pudesse ter roubado o chifre para proteger, né? Descoberto ali que a droga poderia curar o chifre e roubou para proteger. Ela liga para Fury para saber o que a Fury sabe, e a Fury diz que ela atende surpreendentemente e diz que ela já conhecia essa droga sim, e que a própria Danica tinha avisado ela, só que era uma droga muito perigosa. Ela fala para Bryce não tocar nisso e diz que elas não tinham mencionado sobre essa droga pra Bryce porque elas tinham medo da Bryce experimentar, porque a Bryce experimentava tudo, assim, então elas tinham muito medo. E aí ela diz que ela vai estar ali pra cimeira, né, pra aquele evento, e que ela quer ir jantar com a Bryce pra elas poderem conversar. A Bryce fala com o Room sobre o que a Mad Bruxa tinha descoberto ali sobre a Synthes, né? E ele fala que ela tá investigando ali o veneno do demônio também, pra ver o que ela encontra a respeito disso. E aí ela teoriza que de repente a Danica, sabendo de tudo isso, quando vazou a droga aí pro público, né? Ela tenha apreendido esse engradado com medo ali do que poderia acontecer e tal. E aí foi isso que o Tarion viu. Então, assim, ela se nega a todo momento a acreditar algo negativo, né, a respeito da Danica. A Bryce expõe ali, né, as teorias dela pro Hunt, e ele diz que é uma possibilidade, né, mas eles ainda vão ter que investigar. A Bryce, ela tenta acessar a conta da Danica, que ela tinha ali, conta de funcionário ali no sistema da Redner, mas ela não consegue abrir nada. E ela tem uma ideia de invocar um demônio cristalos para eles conseguirem mais veneno, para que a Mad Bruxa pudesse estudar mais, tentar criar um antídoto, enfim. Só que o Hunt diz que não, que é uma péssima ideia, né? No dia seguinte, a Bryce tá bem mal, assim, ela passa o dia inteiro mal. E aí o Hunt nota que tem ali uma hora ali, ao meio-dia ali, que ela vai numa padaria e ela senta, assim, num barco, ela fica olhando ali pro rio. E é é uma caixa cheia de croissant. E ela fala que aquele dia era aniversário da Danica e que ninguém tinha lembrado. E que ela tava muito mal, porque, tipo, né, as pessoas voltaram a viver suas vidas e ninguém tinha lembrado, só ela. E aí ela abre essa caixa de croissants, que eram os favoritos da Danica, e tá escrito lixo na tampa, assim, pelo lado de dentro. E na hora eles entendem quem que fez aquilo, que foi a Amelie, lá, a loba, porque ela tinha chamado, né, a Bryce de lixo quando eles foram lá naquele dia. O Hunt fica doido da vida e vai atrás da Amelie, ele encontra ela lá num bar, e ele, né, bota ela assim contra a parede, ameaça ela ali, usa um pouco do poder nela. E aí até o Ethan aparece, né, pergunta o que tá acontecendo, e o Hunt tinha jogado, assim, a caixa dos croissants, assim, em cima. E aí o Ethan vê e ele percebe, né, qual que data que era, tudo, quem que gostava de croissant.
e ele fica meio chocado, assim, mas naquele momento ele não faz nada. A Bryce, ela fica muito preocupada com o Hunt, não com o que ele ia fazer, mas com a punição que ele poderia sofrer, né? Mas o Hunt volta e ele diz que ele é o reflexo, que ela é o reflexo dele, na verdade, né? E aí a Bryce fica comovida, assim, né, pelo que ele fez ali. E aí ela resolve marcar, então, uma consulta com a Mad Bruxa, a mesma, né, que o Ron já tá conversando. Os dois vão até a clínica, então, né, e a Bryce tem, né, a ideia da Mad Bruxa tirar o veneno que tá na perna dela pra usar pra mais testes, né. E aí a Mad Bruxa vê que o veneno já tá chegando no osso, e por isso que dói muito, né, em alguns dias ali, quando a Bryce força muito a perna dela, né. E aí ela faz o procedimento, dói bastante, né, a Bryce grita bastante ali de dor, e o Hunt fica do lado dela, acalma ela, fala que ele tava lá, né, no dia que houve tudo, que ele que foi até a Bryce, né, que fez ali remendou a perna dela, e que ele tinha ficado muito impressionado com o jeito que ela estava defendendo o anjo, né, tudo. E ele dá um leve beijo nela, assim, né. A Mad Bruxa consegue tirar tudo, e ela faz uns testes ali pra ver se consegue usar o veneno do Cristalos como um antídoto pra Sintés, né. E ela consegue. A Bryce, né, pegou o dia de folga ali, só que eles recebem uma ligação do Micah, e eles vão até lá e eles encontram a Sabine e a Amélie. A Sabine acusa ali, né, o Hunt de ter atacado a Amélie. E, como tem câmeras, como tem tudo, né, o Hunt nem tenta se defender nem nada. E aí o Micah resolve aplicar uma punição chamada morte em vida, que para os anjos, né, significava cortar as asas. Como, né, os Vanir, os membros voltam a crescer, né, então as asas voltariam a crescer, só que ia doer pra caramba, né, então o Micah faz isso, ele corta as asas do Hunt. A Amelie fica até chocada, assim, ela diz para que não quer mais dar a queixa, mas a Sabine dá continuidade e parece muito feliz, inclusive, com aquilo. E quando termina ali, né, ela fala pra Bryce que ela tentou falar com a Danica, mas ela não conseguiu porque a filha estava com muita vergonha de falar com ela, né, lá no quarteirão dos ossos. E aí ela revela pra todo mundo que a Bryce tinha trocado, né, o seu próprio lugar no quarteirão dos ossos com pela Danica, né. Então, lá no início, quando logo depois da morte da Danica, que a Bryce tinha ido pro quarteirão dos ossos, o que que ela fez? Ela fez um acordo com o sub-rei, porque ela não sabia se o veleiro da Danica ia virar ou não. Porque como no final, né, a Danica implorou ali pela vida e tal, a Bryce não quis arriscar. E aí, então, ela fez um acordo garantindo que ela não iria pro pós-vida ali, né? E em troca, a Danica iria, né? Então, ela fez essa troca e a Sabine grita ali com ela, xinga ela um monte e tal. Mas o Micah manda a Sabine embora e fala daí pra Bryce levar o Hunt embora também. No dia seguinte, a Bryce vai trabalhar e deixa o Ron cuidando do Hunt. E aí ela continua tentando entrar ali no sistema da Danica, o acesso da Danica no sistema da Regina, e consegue. E ela encontra umas fotos delas ali e tudo, e ela vê que tem a foto que aparece a jaqueta, né, uma jaqueta de couro da Danica, que agora tá com a Bryce. E quando a Bryce vai olhar, ela nota que uma das letras tem tipo um calombinho a mais, e ela descobre um pendrive dentro dessa jaqueta. E ela encontra 3 vídeos que deixam ela e a Lelê apavoradas. Ela volta pra casa, né, e o Hunt vê que tem alguma coisa errada, e ela mostra os vídeos pra ele. E o que que tem nesses vídeos? Foram experimentos que fizeram, né, numa mulher humana, né, mortal. Eles aplicaram Sintex nela e depois colocaram 2 Vanir, né, na sala com ela, e ela simplesmente, com o efeito da droga, ela matou os 2, né, deixou eles em pedaços, assim, e depois ela própria se matou dessa forma. E eles acham muito parecido com o que aconteceu com a Danica e com os outros. Só que o Hunt diz pra eles seguirem com cautela, porque, né, a próxima punição poderia ser a morte dele ou dela. Então, pra eles pensarem bastante sobre isso e fala sobre o futuro, tal. E os dois mudam ali de assunto, falam sobre o futuro, que tipo de futuro que eles poderiam ter. E aí eles se beijam, rola ali mais ou menos uma pegação ali no sofá, só que os machucados do Hunt abrem ali, né? Ele começa a sangrar de novo. E aí a Bryce chama uma Mad Bruxa e ele fica dormindo. Ela dorme também, mas acorda de madrugada e ela pensa que ela tem que fazer alguma coisa.
e ela vê que ela vai até o prédio onde ela morava com a Danica, mas encontra, esse prédio pegando fogo. E aí ela recebe uma ligação do Tyrion dizendo que tá tendo uma venda, né, uma transação de Syntese naquele momento, pra eles irem até lá, e aí a Bryce resolve ir sem avisar ninguém, ela só vai até o Tyrion pra eles conseguirem ver. E aí ela sobe na moto dele, né, na moto aquática, e eles vão até um navio onde eles reconhecem a Rainha Víbora e reconhecem 3 pessoas fazendo negócio com ela, e a princípio eles não reconhecem ninguém, até que uma dessas 3 pessoas se vira, assim, e vai mais pra luz, e a Bryce reconhece o Hunt. A Bryce vai então até o barco, né, e o Hunt fica chocado. O Tyrion ameaça ele prender, né, a Rainha Víbora, mas o Mike aparece, e ele diz que ele tinha feito um acordo com a Rainha Víbora dela botar essa droga pra vender e ver quem iria querer comprar. E aí ele diz, né, que o Hunt, a Victoria e o Justinian, que eram os 3 que estavam ali, eles queriam usar a droga para restaurar os seus poderes, e se livrar ali, né, de restaurar a rebelião, digamos assim, né. E que eles já haviam descoberto sobre a Syntese já havia alguns dias. E o Hunt diz que sim, só que ele não sabia dos efeitos da droga e eles não sabiam, ele não sabia, né, da relação com o caso, né? E que ele tentou cancelar o acordo assim que ele viu os vídeos que a Bryce mostrou. E aí o Micah faz ele contar pra Bryce então o que ele tinha descoberto sobre a morte da Danica, e ele conta que a Danica usava a droga, né, e que na última vez ela acabou perdendo o controle e ela matou os outros e a si mesma, e por isso que na gravação de áudio ali da câmera, eles só conseguiam pegar a voz dela. E aí o Micah fala também que como na droga, né, a composição da droga vai sal de obsidiana, acabou abrindo um portal ali, por isso que o demônio Cristalos apareceu. A Bryce fica chocadíssima, ela não quer acreditar em nada daquilo, mas ela tá, né, vendo o Hunt ali e tudo. E aí a Fury aparece apontando uma arma pra eles ali, leva a Bryce embora e ela vê, né, que o Hunt e os outros estão sendo levados presos. A Fury deixa então, né, a Bryce no prédio dela e o Ron fica lá, e mais tarde ela ouve eles conversando sobre a punição ali, né, dos anjos, que o Justinian, ele ia ser morto de uma forma bem lenta, né, que eles iam, tipo, crucificar ele, assim, e ele ia ficar dias ali até que ele morresse, né, ele ia sofrer bastante. A Victoria eles iam tirar, né, porque ela era um espectro, então eles iam tirar ela de dentro do corpo dela ali e jogar ela dentro de uma caixa num fosso e ficar lá para toda a eternidade. E o Hunt ainda não tinham decidido a punição dele, mas que provavelmente seria a pior de todas. O Hunt tá numa cela, né, e ele tem uma tela que mostra o que tá acontecendo com o Justinian e com a Victoria. E o Isaí aparece e ele quer saber o que aconteceu, né? Por que que eles fizeram aquilo. E o Hunt diz que as coisas não são certas, o jeito com que, né, aquela hierarquia e o jeito com que as coisas funcionam, mas que ele havia percebido, né, ali com a Bryce que tinha algo a mais pelo qual viver e pelo qual lutar, e que por isso que ele tinha, né, tentado dar pra trás ali no acordo. E o Isaiah fala que ele sabe, porque eles viram, né, no celular dele, e que foi só por conta dessa troca de mensagens do Hunt tentando cancelar tudo, que ele não tinha sido morto ainda. A Bryce, ela volta, né, com a vida dela ali aos poucos, e até que um dia ela recebe no antiquário o rei Otonal. Os dois têm uma conversa meio tensa ali, mas o rei diz que ele amava a mãe dela e que, apesar, né, a Bryce não quer muito escutar, mas o rei diz que apesar dela ser parecida, muito parecida com a mãe dela, ela tem muito do temperamento dele, e isso era algo bem perigoso para a própria Bryce. Os dias se passam, o Hunt ainda tá na cela, o Justinian tá morto e a Victoria foi jogada no fosso, até que a Sandriel aparece com o celular do Hunt, e ela passa tipo um slideshow, assim, das fotos que tem na câmera do Hunt, meio que zoando ali, né, da vida que o Hunt tava levando, o futuro que ele poderia ter. E o Hunt percebe, né, que ela tá com o celular dele porque agora ele pertence a ela. Então a punição dele foi voltar a ser um escravo da Sandriel. A Bryce, ela conversa com o Ron e ela resolve dar uma chance ali pra eles tentar voltar a ter, né, reconstruir aí essa relação. A Fury vai então na casa da Bryce no dia seguinte, ela conta, né, então qual que foi a punição do Hunt, e ela diz que eles estão indo embora pra Cimeira, né, que já vai acontecer, e as duas conversam, né, a Bryce conta que ela ficou assim chateada que a Fury sumiu basicamente, né, depois da morte da Danica,
Mas a Fury fala que ela não soube como agir, assim, né? Que ela perdeu uma das melhores amigas dela e que ela ficou meio que sem saber como reagir. Ela acabou fugindo, assim, depois. E ela acaba revelando que ela e a Juniper, na verdade, estão num relacionamento, né? Então as duas têm uma relação diferente ali. Ela, né, pede desculpas, assim, digamos assim, de um jeito meio Fury, mas ela diz, né, que ela tá indo então pra Cimeira, mas que quando ela voltar é que as duas vão sair pra jantar, pra elas poderem conversar e tudo mais, e diz pra Bryce não fazer nada estúpido. Ela vai embora, e aí a Bryce conversa com a Syrinx, assim, né, aquela conversa meio sozinha, e diz que não, tudo bem, não vou fazer nada estúpido, mas, independente de qualquer coisa, assim, ela começa a pensar sobre a situação do Hunt, e apesar de tudo que ele fez, ela sabia que ele não merecia aquela punição, né? E aí ela pensa que não ia fazer nada, tinha prometido não fazer nada estúpido, mas não tinha falado nada sobre fazer algo esperto, alguma coisa assim. E ela segue pro plano dela, que não é um plano muito bom, diga-se de passagem. O Hunt, né, ele tá com medo, porque ele sabe o que esperar da Sandriel e ele sabe que ela nunca mais vai perder ele. Então ele sabe que o resto da vida dele ele vai passar sendo um escravo da Sandriel. E quando ele tá sendo levado embora, né, que eles estão tudo indo pra Cimeira, eles estão passando ali pelo saguão do Commission quando eles ouvem uma voz e, pro desespero do Hunt, é a Bryce. A Bryce tenta comprar a liberdade do Hunt. Ele vê que ela tá com um cheque ali exorbitante, né? Que é mais do que o Hunt foi comprado. E ele sabe que com isso ela tava se prendendo com a Jezebel pra sempre. E a Sandriel vai toda interessada, assim, tal. Ela oferece junto o medalhão, né? Que é como é que é? Amuleto que a Jezebel tinha dado pra ela, que valia mais um pouco. Só que a Sandriel meio que despreza aquilo. E a Bryce, então, ela oferece que leve ela no lugar do Hunt. Não é um plano muito bom, né, gente? Mas ela se oferece pra ir ela no lugar do Hunt. O Hunt fica desesperado, obviamente. E aí a Sandriel diz, né, as pessoas poderiam perguntar por que eu faria esse acordo, tal, mas eu sei o seu segredo. E revela pra todo mundo ali, né, que a Bryce é a única filha, mulher, do rei Otonal. E aí todo mundo fica chocado, inclusive o Hunt, porque ele também não sabia disso. E aí ela fica meio interessada ali na Bryce, tudo, só que o Room aparece junto com o Declan e com o Flynn. E ele diz, né, que não, ó, então tá, já que. Eu acho que até que ele já tava ali. Mas ele reclama ela, então, como irmã, né? Ele fala, não, realmente, ela é minha irmã, estou reclamando ela aqui. E por isso ela é propriedade, né, pelas leis tradicionais, ela é propriedade minha e do meu pai. E você não pode levar ela porque a gente não permite que ela faça esse acordo. E aí, beleza, eles seguem. O Hunt meio que dá um corte ali pra Bryce tentar, né, não ir atrás. E aí, depois, a Bryce briga com o Room e vai embora. E aí, o Declan e o Flynn ficam meio sem entender, né, porque eles também não sabiam que a Bryce era irmã deles. E o Room pensa, né, que ele nunca insistiu pra Bryce fazer parte oficial da linhagem e ser uma princesa e tudo mais, por conta da profecia que dizia que ele ia ser o último da linhagem real, porque se a Bryce fizesse parte, para ele ser o último da linhagem real, a Bryce teria que morrer. Então, nesse tempo todo, ele estava meio que protegendo a Bryce, né? Afastando ela, mas protegendo ela ao mesmo tempo. A Bryce vai até o rio, né? E ela fala com a Danica, assim, com o espírito da Danica, que queria que a amiga estivesse ali e tudo, quando o demônio Cristalos aparece e puxa a Bryce pro rio. A Bryce fica ali por um tempo, né, submersa, até que ela vê que o Declan tira ela dali. E ela vê que o Declan, o Flynn e o Room estão ali. Ela agradece ali que eles salvaram a vida dela, mas ela diz que ela não quer nada mais com o Room, que a relação deles acabou. E ela vai embora. Começa então a cimeira, né? Ela é um pouco longe ali da cidade, então é um evento mais afastado, que estão os mestres da cidade ali, né? O Hunt fica impressionado quando ele vê que a Fury tá lá. Ele até questiona, né? Tipo, por que ela tá lá, enfim. E além disso, né, a gente tem a apresentação aí da nova rainha bruxa, que é a Hypexia, que pra surpresa do Hunt, depois ele reconhece como a médio bruxa, que estava ajudando ali o Room, que fez ali, que curou a perna da Bryce e tudo mais, então ele reconhece ela ali naquele momento. E aí tem um momento que os Asteri vão dar a bênção ali, todos eles estão prestando atenção, e o Hunt olha pro Room e vê que o Room tá olhando ali pra ele. E pra surpresa do Hunt, o Room fala na mente dele.
E aí o Roon revela que esse é um poder que quase ninguém sabe que ele tem, assim, que ele guarda muito bem, inclusive o pai dele não sabe que ele tem esse poder. Mas ele só conversa ali, né, brevemente, e depois os Asteri dão a bênção, então, pra começar a cimeira. Gente do céu, eu já tô gravando esse vídeo há quase 2 horas e meia de conteúdo bruto, tá? Assim, tá uma maravilha. Mas vamos lá que a gente tá na parte final do vídeo. Do livro também, né? Bom, começou a cimeira, então. O Roon acha tudo muito chato, muito tedioso. Ele se lembra ali, né, do momento de surpresa quando ele viu a Hypaxia e que ele tinha conversado com ela e ela justificou, né, falando que ela queria ter um vislumbre de uma vida normal antes de assumir a coroa. E sobre a aliança, né, a possível aliança de casamento entre os dois, ela diz que no momento ela não tá pensando em nenhuma aliança do tipo. Na reunião, a Sandriel avisa que o Micah precisou se ausentar por um tempo, e o Roon ele se impressiona com a forma com que a Hypaxia ela não baixa a cabeça para Sandriel. Então, assim, eles estão discutindo ali e ela tá a todo momento ali dando a voz ali, não baixando a cabeça para as coisas que a Sandriel fala. O Hunt também tá achando tudo muito chato, mas ele sabe que isso é bem preferível do que o que vai acontecer com a vida dele quando a cimeira acabar. Então, ele tá tentando aproveitar esse momento de tédio ali até que a próxima vida dele comece. A Bryce, que tá praticamente sozinha lá em Lunation, né? Porque todo mundo que ela conhece tá lá na Cimeira, fora Juniper. Ela tá acampada no Antiquário há 3 dias já, porque a Jezebel também tá lá na Cimeira. E ela e a Lele estavam tentando encontrar alguma coisa que pudesse livrar o Hunt, né? Alguma brecha na lei e tal. Mas infelizmente elas não encontram nada. E a Bryce ela é surpreendida quando, do nada, quem aparece lá no antiquário, o Micah. Na cimeira, a reunião que tá super chata, assim, acaba ganhando uma leve emoção quando a Jezebel recebe uma mensagem e pede pro Declan projetar as imagens da câmera que ela tem no antiquário lá para todos eles verem. E aí eles veem que a Bryce tinha mandado uma mensagem pra Jezebel ali, e pedindo socorro, né? E eles veem pelas câmeras que a Bryce realmente tá apavorada, assim, né? E aí o Micah vai lá, a Bryce tenta dar uma enrolada nele ali, né? Lá na reunião, o Room pede pra eles pedirem pra guardas da AUX, né? Que é a guarda deles ali, irem até o antiquário. E o Micah fala que, né, ele vai até a biblioteca ali, que é um lugar, né, proibido, digamos assim, porque tem vários conhecimentos proibidos ali. E ele disse que ele já desconfiava que ali estava a biblioteca perdida de Partos. E a Bryce só se faz de desentendida ali e tal, diz que ela só trabalha ali. E pergunta, né, o que ela poderia ajudar ele. E o Micah pergunta pra ela, né, pede pra ela entregar pra ele o chifre. A Bryce de novo se faz de desentendida, mas o Micah disse que ela já devia ter entendido, né, que a Danica era inteligente e a Bryce já devia ter entendido. E como é que ele entendeu? Ele tinha visto as gravações do dia que a Bryce tinha ido lá tentar comprar a liberdade do Hunt e viu que ela ofereceu o amuleto que a Jezebel tinha dado para ela para Sandriel, e a Sandriel destruiu esse amuleto. E o que aconteceu logo em seguida? O Cristalus atacou ela. E aí ele viu uma foto da tatuagem que a Bryce tem nas costas, que ela fez dias antes ali da morte da Danica e dias depois do chifre ter sido roubado. E ele fala que ele percebeu o que a Danica fez. Ela transformou o chifre em pó e diluiu ali na tinta de tatuagem e colocou, né, fez essa tatuagem nas costas da Bryce. Então a Bryce seria o chifre agora. Ele ataca então a Bryce porque ele diz que ele quer usar, né, o chifre ali e tudo. E todo mundo que tá assistindo fica desesperado, né, de ver principalmente o Hunt, o Room, enfim. E a Bryce percebe então, né, que foi o Micah que matou a Danica e os outros. E aí o Micah ele revela que ele é investidor da Redner. E o que acontecia? A Danica ela trabalhava para a Redner indo atrás de pessoas que a Redner queria, assim, né? Que devia alguma coisa para a Redner, né? Que eles queriam encontrar, enfim. E a Danica tinha encontrado um estudo, né, de um grupo rebelde sobre a Sintés. E aí acabou que esse estudo acabou nas mãos da Redner e eles chamaram o Micah como investidor. E a Danica vendo, né, os efeitos colaterais, tudo, ela começou uma pesquisa paralela e acabou que deu naquele momento que viram ela com um engradado. Ela realmente não estava usando, vendendo, nem nada daquilo, né? E o Micah usou isso para chantagear ela e disse que iria, né, espalhar por aí que ela estava vendendo, usando, enfim.
e que ele iria falar isso para as pessoas, ou ele poderia fingir que nada era nada, se ela ajudasse ele a roubar o chifre. E aí ele causou ali o blackout e ela roubou o chifre, só que ao contrário do que ele esperava, ela escondeu o chifre. E aí ele revela que ele usou a Sintés na própria Danica, e aí ela, né, matou todos os lobos ali da matilha e ela própria, contra a sua própria vontade, né, por conta ali da droga. E ele fez isso porque ela escondeu o chifre, né? E ele queria saber onde estava, ele queria usar o chifre. E ele quer usar o chifre para abrir um portal, para trazer ali demônios e tudo mais, para ajudar na guerra que estava acontecendo ali no outro continente, né? Que estava chegando ali no continente deles. Então, ele estava tentando criar um outro exército ali de uma forma mega distorcida e foi matando várias pessoas ali pelo caminho. Ele diz, né, então que ele ficou 2 anos procurando pelo chifre, e aí percebeu que a Bryce, né, com essa sede de vingança e de justiça dela, poderia ajudar a encontrar. E aí ele implantou a ideia na cabeça do rei Otonal sobre o chifre para fazer o Room procurar e aí ajudar nisso também. E aí a Bryce começa a fazer ali o Micah basicamente confessar tudo. E a Sabine diz, né, lá na cimeira, ela tá fazendo ele, tá pegando uma confissão completa dele. E ele vai confessando tudo que ele fez, todas as vezes que ele invocou o demônio, todas as pessoas que ele matou, tudo que ele fez, assim, basicamente ela consegue essa confissão. E aí, no fim, ele injeta a Sintés na perna da Bryce, porque daí ele quer curar o chifre, né, que tá agora no corpo da Bryce, e usar, então, o seu poder para tentar abrir, então, esse portal, né, através do chifre nas costas da Bryce. E aí a Bryce, ela pega um dos livros que tem ali na biblioteca, né, que tem alguns que tem uns poderes ali, e ela consegue acertar o Micah, só que o Micah, ele pega a Syrinx e joga lá no aquário com aquela criatura super perigosa que a Jezebel tinha comprado. A Bryce fica desesperada, né, pela Syrinx, e aí ela continua procurando os livros até que ela encontra um que dispara uma luz assim e joga o Micah longe numa sala, num depósito ali, e a Lele fecha a porta. E aí, ao invés de ir embora, né, a Bryce, ela se arma ali toda e ela pula no aquário para salvar a Syrinx. Lá na cimeira, o Hunt, desesperado, pede para Sandriel fazer alguma coisa, mas ela só diz que aquele território é do Micah, então ele faz o que ele quiser. A Bryce, então, tira a Syrinx ali do aquário e leva pra Lele, né, e pede para ela fazer ali a reanimação, né, na Syrinx. E só que ela é puxada, né, de volta pela criatura, a criatura é super forte, e a Bryce, ela tá com um machucado assim na perna, né, essa criatura faz um machucado na perna dela, só que ela consegue sair, elas pegam ali, né, a Syrinx e estão saindo, quando a Lele diz que vai ficar pra atrasar o Micah, né, que ela vai se sacrificar ali pra atrasar o Micah. E aí a Bryce revela, ai gente, esse momento é tão lindo, revela que tinha comprado a liberdade da Lihaba, né, da Lele ali uns dias antes e que ela estava esperando ali uns dias para contar pra Lele, né, para fazerem uma festa para comemorar. E a Lele disse que já sabia, porque tinha dado uma olhada nos papéis da Bryce e tinha visto já. Mas que ela ia fazer aquilo porque o primeiro ato dela como uma cidadã livre seria salvar os amigos. E eu já estou aqui, ó, só de falar dessa cena, entendeu? Assim, ó, uma das melhores e mais emocionantes cenas dos livros da Sarah, tá? E aí o que acontece é a Bryce não quer deixar ela, mas a Lily convence e a Bryce sai então com a Syrinx. E quando ela fecha a porta, então, né, a Lily se prepara e até que finalmente o Micah consegue explodir a porta ali que ele tava. E a Lele vai até o aquário, né, onde estava ali a criatura, tudo. E ela quebra o vidro, né, a Bryce já tinha começado a quebrar. E a Lele termina. E aí o aquário explode ali em água, né, 400 mil litros, 400, sei lá quantos mil litros lá, que tinha de água naquele aquário. Inunda tudo ali. Atrasa, né, o Micah. Só que mata, infelizmente, a Lihaba. A Bryce, né, aproveita o tempo que a Lily conseguiu pra ela e vai até o escritório da Jezebel, né, deixa a Syrinx lá, e aí ela pega o rifle matador de deuses. E, gente, assim, ó, a gente terminou a leitura coletiva, porque a gente fez a leitura coletiva desse livro, e eu falei, essa cena eu imagino muito num live action, numa adaptação, a Bryce em câmera lenta, montando
o rifle, porque tá desmontado, né, então ela vai montando, assim, aquele olho de ódio, assim, e ela vai indo, vai caminhando, montando, e é isso que ela faz, ela vai, monta a arma, e até o Hunt, né, tá todo mundo vendo a cena, mas o Hunt pensa que aquilo era algo que ela já tinha feito várias vezes, porque, né, o pai dela tinha ensinado, né, o Randall. E aí ela monta a arma e prepara a armadilha ali, né? Ela fica num cantinho esperando, assim, numa galeria em cima. E assim que o Micah sai, ela atira na cabeça do Micah. Aí você pensa, isso foi suficiente? Não, não, não. O que que a Bryce faz? A Bryce pula de cima da galeria. Ela tira a espada da Danica, que estava guardada lá, sim, esse tempo todo com ela. A Sabine não estava doida, pelo menos. Ela corta o Micah em pedaços, arranca a cabeça dele. Depois ela pega um galãozinho de gasolina, taca um foguinho ali. E aí, quando ele tá só em cinzas, ela vai lá, bela e formosa, pega um aspirador de pó e aspira o que restou do Micah. E todo mundo na cimeira fica como? Chocado, sem saber o que fazer. Na cimeira, né, o Ron fica muito preocupado, falando que os Asteri vão matar a Bryce, porque, tipo, ela matou um governador, assim, né? Então, eles ficam muito preocupados pensando no o que eles vão poder fazer para ajudar a Bryce, quando a Hypaxia diz que o plano do Micah deu certo. E a Bryce vê também, ela escuta, né, gritos, e ela vai pra rua e ela vê que foi aberto o portais, sim, e tem vários demônios pela rua. Então a Bryce vai até em casa, né, deixa a Syrinx lá, se arma ali, né, e sai pra rua pra ajudar as pessoas. E aí lá na cimeira eles veem o que tá acontecendo, e aí até o Bryce, o Hunt e o Ron, eles falam, né, gente, tem lugares que estão super indefesos, mandem lá, tal, né, os lobos, mandem os féricos lá. Mas a Sabine e o rei dizem só que eles estão seguindo protocolos, que eles meio que têm que defender umas áreas específicas lá. E aí a Hypaxia diz então para as bruxas pegarem as vassouras, então, e irem para lá, porque ela disse que ela preferia ir para a cidade e morrer ajudando os outros do que ficar ali só olhando e não fazendo nada. E aí nesse momento ela até aponta, né? Ah, eu prefiro morrer e fazer alguma coisa que nem ela. E aí eles veem que a Bryce está lá no meio da cidade indo defender as pessoas. As bruxas veem então que as vassouras estão todas quebradas, que provavelmente o Micah tinha feito isso, né? Mas a Fury diz que ela tá com um helicóptero ali, então eles poderiam ir para a cidade. E aí o Hunt pede para Sabine para mandar os lobos para lá, né? Para a parte mais indefesa da cidade, que é para onde a Bryce tá indo. E ela diz que não, porque não tem mais lobo lá, tal, só que o primo acorda e ele aponta assim, né, pro vídeo que eles estão vendo ali, que é onde tá a Bryce, e ele fala que tem sim, que tem um lobo naquele lugar. O Hunt ele liga pra Rainha Víbora para cobrar um favor, então. E depois a Bryce liga pra Jezebel, e aí ela coloca no Viva Voz, e ela fala, né, gente, manda alguém aqui, que, né, tem pessoas, tem um monte de gente aqui inocente, tem crianças aqui. E aí eles ficam meio que desesperados, assim, né, o Hunt, o Ron ali e tal, eles ficam meio que sem saber o que fazer. E aí eles ouvem uma voz falando ali pelos comunicadores, né, que era o Ethan, né, na verdade aqui um tava se comunicando com um e tal, e aí ouve o Ethan falando que tava indo até lá, a Sabine diz que não, mas ele vai, né, ele contraria as ordens ali da Sabine e vai até a Bryce. A Bryce corre pela cidade então, né, matando ali os demônios tal, ajudando as pessoas a entrarem nos abrigos. Ela vê os guardas da Rainha Víbora chegando, que foi o acordo que o Hunt tinha pedido, né? E logo o Ethan chega, então. Os dois se olham e eles entendem que eles têm que conversar depois que tudo isso acabar, né? Mas eles continuam ali lutando tal. E aí eles veem que faltam 4 minutos para os portões dos abrigos fecharem. E o Ethan tá meio machucado. Eles estão correndo ali, mas o Ethan tá machucado. E aí, quando eles estão se aproximando, assim, do abrigo, faltam segundos para fechar as portas. E aí, é óbvio que a Bryce não vai deixar um amigo para trás. E aí, ela se freia, assim, né? Ela fica para trás e aproveita esse impulso para jogar o Ethan para frente. E aí, fecha ali a porta dos abrigos e a Bryce fica para fora. E aí, a Bryce tá sozinha, praticamente, na cidade. E ela liga pro Hunt. E aí o Hunt surpreendentemente atende. E ela até disse que esperava que fosse cair na caixa postal, né? Mas o celular dele tava com a Sandriel. E todo mundo faz pressão pra Sandriel dar o celular pro Hunt, né? E aí ele atende, ele tenta até falar, não, né? As pessoas estão indo aí, fica, né? Se cuida aí, fica segura que vai ficar tudo bem. Mas aí ela começa as despedidas. Esse momento também é bem emocionante.
E aí ela pede, né? Ai, diz pra minha mãe que eu amo ela, diz pro meu pai, né? Pro Randall, que ele é o único pai que eu já tive, diz pra Fury que eu menti pra ela, diz pra Juniper que eu sei por que que ela me salvou daquela vez de pular, né? Que era pra que eu tivesse aqui hoje. E aí ela pede, né, também pra ele dizer pro Room que ela perdoava o Room e que ela tinha escondido, né, algo porque ela amava muito ele, sabia o quanto isso era importante pra ele. E diz pro Hunt, né, que esse tempo todo. Ai, gente, não dá pra falar essas coisas, me emociona. Que esse tempo todo ela tava esperando por ele, né? E aí o Hunt fica desesperado, né? Não sabe o que ela vai fazer, mas ela larga o celular e sai correndo. A Bryce então vai até o portão, um dos portões ali da cidade, e eles veem uma luz saindo dela. E aí a Bryce, ela se lembra de um momento que até durante o livro ela vai lembrando várias vezes, que foi um momento que ela e a Danica acabaram sendo pegas por uns machos lá que eles vendiam, traficavam animais. E eles quase mataram as duas. E nesse momento foi o momento que a Danica falou que amava a Bryce pela primeira vez, e a Danica nunca tinha falado isso pra ninguém, assim. E aí a Bryce falou pra ela fechar os olhos, e aí ela explodiu em luz, né? E aí, naquele momento, né, ela se apresenta, então, ali no, quando ela vai botar a mão no portão, como a herdeira dos Féricos Estrelados. E ela pensa que ela nunca tinha revelado isso porque ela sabia o quanto isso importava pro Room, esse título, né? E que ela amava o Room, então ela não queria tirar nada disso dele, né? Mas naquele momento, então, ela revela essa luz, assim, e ela coloca, então, toda essa luz estelar através do portão. Na cimeira, todo mundo vê o que tá acontecendo, né? A Bryce consegue fechar aquele portão que ela tá. E aí o rei Otonal liga pra Amber, furioso, por que que ela não contou do poder e tal. E aí a Amber fala que o poder da Bryce era só aquilo, era só luz, não tinha nada mais. Só que quando ela conheceu, né, o Room e tudo mais, ela até considerou contar pro pai, só que ela viu que o poder do Room era a única coisa que o rei, né, que o pai valorizava nele. E ela não queria tirar isso do Room. E ela ainda fala, né? Ela amava mais o Room do que ela odiava você. E aí o Room fica super mal, assim, né? Até de ouvir isso, enfim. E aí o Hunt sente a mão da Hypaxia na dele. E sente, assim, ela fazendo, né, alguma coisa ali, um feitiço, uma magia, alguma coisa. E aí a Sandriel, que tava super quieta ali no celular, eles reparam. E ela super, não, porque eu já contei tudo pros Astério, eu resolvi agora a situação. E aí eles entendem que eles vão matar a Bryce, né? Eles vão mandar a guarda asteriana lá e vão jogar mísseis na cidade pra acabar com os demônios. E eles até falam, né? Não, mas, cara, você vai matar a menina que é a única que pode parar, né? Olha só, ela fechou um portão. Só que a Sandriel dá meio que uma debochada de, mas ela parece bem cansada, né? Então ela não vai conseguir repetir esse feito nos outros 6 portões, tal, tal, tal. E continua meio que dando essa debochada de que vão matar a Bryce, né? E aí o Hunt sente ali a magia da Hypaxia e o halo dele se dissolve por completo e o poder dele retorna 100% como não havia estado nos últimos, sei lá, 200 anos. A Sandriel percebe tarde demais o que aconteceu e aí o Hunt já está em cima dela. Ele voa com ela, né? E aí o poder do Hunt, assim, se espalha, todo mundo até se esconde, assim. E aí daqui a pouco desce o Hunt com a cabeça da Sandriel na mão. Outro momento, assim, ó, que eu acho digno, tá? Bem digno. Os outros anjos se ajoelham, um deles até falam, né? Eu acho que é o Hunt, o Room que tá narrando essa parte, que, tipo, os anjos são meio que, o poder meio que atrai eles, assim, né? Então eles se ajoelham ali pro Hunt, mas ele nem liga. E ele só fala pra Fury, vamos embora daqui, né? Vamos voltar lá pra cidade. E aí vai voltar a Fury, o Room, o Hunt, o Tarion. E aí a Amelie pede pra ir junto e o Flynn também. E o Declan diz que ele vai ficar ali monitorando as câmeras e contando pra eles o que tá acontecendo. E aí, quando eles estão no helicóptero, o Hunt pergunta se a Fury sabia daquele negócio da Bryce ter tentado pular do prédio, né? E a Fury diz que a Bryce, ela era um fantasma, né? Depois da morte da Danica, ela era um fantasma, assim, e o Hunt que trouxe ela de volta à vida. A Bryce tá cansada, né? Mas ela tá tentando repetir o outro feito, né? Ela pensa que tem os outros portões pra fechar.
Lá no helicóptero eles ouvem então que a guarda asteriana chegou e eles começam a lançar os mísseis na cidade então. O primeiro não pega perto da Bryce, o segundo também não, mas eles sabem que vai chegar até nela. E aí eles sabem que não tem o que fazer e o Hunt pede pra Fury botar o helicóptero mais pra cima, né, subir um pouco mais. E aí ele se joga do helicóptero em direção a Bryce e quando tá estourando ali, né, quando tá batendo o último míssil, o Hunt protege a Bryce com o próprio corpo. A Bryce acorda pensando que ela achou que ia morrer, né? E aí ela vê as penas das asas do Hunt, assim, espalhadas, e vê ele mesmo, né, caído de um lado, assim, completamente destruído. Ela vai até ele, ela vê que ele ainda tá vivo, mas muito pouco, assim, e que ele tá muito destruído para ele conseguir se recuperar, para ele conseguir se regenerar. E aí ela vai até o portão e ela usa o canal de comunicação ali e ela pede para alguém que se junte a ela, porque ela precisa de alguém para ser o âncora dela para fazer a descida. Nesse momento, né, o helicóptero que tava o resto do pessoal tinha caído, então eles já estavam ali na cidade lutando, mas eles estavam muito longe, assim. E aí a Bryce, ela fala, né, que com o poder da descida dela, com a Primalux que ia gerar da descida dela, né, os portões eles eram conduítes, então eles iriam, um portão iria se espalhar para o outro, essa energia causada, né, pela descida dela ia fechar todos os portões e essa Primalux iria curar a cidade, então ia curar o que estava destruído, as pessoas machucadas e tudo mais. Só que ela precisava de alguém para ser a âncora dela. E ela espera ali, espera e não aparece ninguém. Aí ela até volta ali pro Hunt. Aí é até dito no texto, né, que ela fala palavras que ela não tinha dito antes, tal. E ela tentando ali, não, você vai ficar bem, tal, aquela coisa toda. Quando ela ouve a voz da Danica falando, acenda, Bryce. E essa cena é assim, ó, sensacional. A Bryce fica muito surpresa, né? Mas ela coloca a mão lá de volta, então, no portão e ela faz a descida usando a Danica, né? A alma da Danica como a sua âncora. Lá na cimeira, a Hypaxia pergunta se isso é possível, né? Se a alma de alguém pode servir como âncora, mas a Jezebel diz que não. A Bryce, né, ela começa a fazer, então, ali, né, a descida no seu poder, e eles começam, né, eles têm um esquema que eu não entendo como é que é, mas que eles conseguem ver o nível de poder que a pessoa vai alcançando. E a Bryce vai indo, só vai, só vai, só vai, e a Hypaxia diz, porque tem aquela placa no portão que diz que o poder é de quem deram a vida pela cidade. E o que acontece? Sempre que as pessoas vão lá para fazer um desejo, coisa e tal, as pessoas dão uma gota do seu poder. E aí é um lugar turístico. Então imagina várias pessoas, milhares de pessoas colocando uma gota do seu poder. Isso foi tudo para Bryce. E aí ela atravessa o nível de poder do Room e ela passa 1/10 do poder do Rei Otonal. Só que ele diz, né, o Declan dá tipo uma risadinha assim, só que o Rei Otonal, ele até responde, tipo, não vai adiantar de nada, porque ela não tem uma âncora para voltar. E até ele parece, tipo, meio chateado, assim, né? E aí começa a contagem, porque depois que faz a descida a pessoa, depois que ela atinge o nível de poder, ela tem 6 minutos para ascender novamente e voltar pro seu próprio corpo. E para isso que serve a âncora, né? E a Bryce não tinha uma âncora para fazer isso, então basicamente ela fez tudo isso, salvou a cidade, mas morreria aí, né? Porque ela não teria essa âncora. A Bryce então ela se encontra com a Danica meio que num limbo assim, né? A Danica diz que aquilo é uma faísca, né? Do que restou dela ali. E a Bryce diz que ela não vai ascender, que ficou muito difícil, né? A vida sem a Danica. Mas ela diz que, né, tipo, não, você não vai desistir da sua vida por conta de mim. Eu morri, mas você tá aí ainda, você tem muito pelo que viver e tal. E ela fala do Hunt também. Você tem, né, e o anjo que tá lá, dela ainda brincar, você quer que eu faça as coisas só por causa de um cara, né? Ela ainda fala assim, meio brincando, meio não. Mas a Danica fala, né, que não é fraqueza nenhuma ter algo pelo qual viver, né? Ter alguém ali de suporte. E fala que o Hunt tá curado com a descida da Bryce, ali o plano dela tinha dado certo. É, e a Bryce fala que tá com medo ali, né? E aí a Danica revela que os outros, né, da matilha estavam segurando os cefadores para que a Danica pudesse estar ali. E que era pra Bryce tentar, pelo menos, fazer a ascensão, pelo menos, né? E aí, no último segundo, milésimo de segundo que a Bryce poderia tentar, naqueles 6 minutos, ela vai, então, e ela tenta. E a Danica, ela joga então, né, ela sacrifica
o que restou da alma dela para que a Bryce pudesse fazer a ascensão. E aí a Bryce escuta, né? Na verdade, isso é depois, calma. Tô atravessando as coisas. Lá na cimeira, o pessoal fica chocado que dá certo, que eles veem que a Bryce tá ascendendo. E aí a Sabine tá chorando, coisa e tal, enfim, e diz, né, que a Bryce não tava sozinha, né, em momento nenhum. E o primo diz, né, que a Bryce estava usando o que era o mais poderoso do mundo, que era o amor ali, né? E que é a frase, né, que ficou bem marcada ali do livro, que é por amor tudo é possível. Tudo é possível por... Nunca lembro qual que é a ordem da frase. Enfim, gente, é a frase que vocês sabem qual que é. Eu falei a frase super famosa e eu não sei qual que é a frase, olha só que coisa. Enfim. E eles veem daí o Hunt usando os poderes dele ali, né, dos relâmpagos ali, pra tentar fazer o coração da Bryce voltar. E aí a Bryce volta, ela percebe que realmente o que tinha da Danica se foi. A Danica sacrificou o resto da alma dela pra Bryce poder ascender. E quando ela abre os olhos, ela vê que o Hunt tá ali, e aí os dois se abraçam, e eles veem o pessoal, né, saindo ali dos abrigos. Eles voltam pro apartamento da Bryce, e aí assim que ela chega em casa, ela desaba, né, ela cai, começa a chorar. O Hunt leva ela daí pro quarto ali, né, eles sentam pra conversar sobre tudo que aconteceu, basicamente. E a Bryce, ela tá com uma marca de uma estrela, assim, bem no meio do peito, né, marcando ali ela como estrelada ali. E aí eles conversam um pouco sobre isso e aí eles se beijam, só que antes que o momento possa avançar um pouco mais, o telefone dela toca e é a mãe dela. A mãe dela está extremamente preocupada, ela não sabe do que aconteceu com o Micah, só que rolou toda a questão dos demônios ali e que a Bryce fez a descida e salvou a cidade, né? Enquanto isso, o Hunt estava falando com o Isaías, que falou que tinha ido lá para a cidade e agora que estava sem governador, o Isaías que estava no controle ali, porque ele que era o líder da 33, né? E aí, ele pede ajuda do Hunt pra ir lá junto com ele fala que vai, né, ajudar, enfim. E aí depois, né, que os dois tinham ido tomar banho, quando a Bryce sai, o telefone dela toca, é um número desconhecido, ela acha até que é a Jezima, mas quando ela atende, ela vê que é o Rigelos, que é um dos Asteri. Porque, né, obviamente a Sarah não pode deixar os nossos personagens ter um pouquinho de paz, ela recebe essa ligação dos Asteri, né, do Rigelos ali, que fala, não, olha, a gente viu o que você fez, a gente tá muito feliz que você salvou a cidade e tal, então a gente vai te dar um presentinho, né, por você ter feito isso. E aí no pulso do Hunt, que tinha a tatuagem ali do escravizado, muda pra tatuagenzinha de o cidadão pleno ali, né, o cidadão livre ali. Só que eles entendem, né, ali no jeito com que os Asteri falam, né, que o Rigelos fala, que é uma leve ameaça, né, aquela coisa de, ó, vocês ficam bem na encolha, tá? Vocês ficam bem quietinhos sobre o que aconteceu, vocês não saem da linha, você não vai usar o chifre que tá nas suas costas, que a gente não vai matar ninguém que vocês amam, tá? Basicamente é isso que eles fazem ali, né? E aí eles entendem mais ou menos essa ameaça e fica naquela de, ok, não sei se isso foi bom, se isso foi ruim, o que aconteceu aqui neste momento. O Hunt convida então a Bryce pra ir no Comitium junto com ele, né? E eles vão. E só que eles veem que tá a Fury, o Room se aproximando ali. E aí a Fury só abraça a Bryce rapidinho, assim, tal, né? Vê que ela tá bem e diz que tá indo até a Juniper agora. E o Room abraça a Bryce e diz que ele não se importa nem um pouco com o título de estrelado e que o único título que importa pra ele é irmão. E aí a Bryce, né, se faz assim de difícil, né? Aquela coisa, ai, vamos ver e tal. Mas ela claramente, né, prefere isso, né? Essa relação, eles vão reconstruir aí nessa relação. E aí, né, o último capítulo do livro, a Bryce ajudou ali o Hunt durante uns 2 dias ali no Comitium. E aí ela foi pra casa mais cedo. E ela vai passear com a Syrinx. E aí tem um momento que ela para assim na beira do rio. E ela vê que é meio como se tivesse um véu ali entre mundos, digamos assim, e ela vê o resto da matilha dos demônios ali, né, com o Connor acenando pra ela. E a única que não está ali é a Danica, né, porque a Danica sacrificou o resto da alma pela Bryce. E aí a Bryce, ela pega o celular dela porque ela ainda mantinha as mensagens do Connor e da Danica, né? E o Connor tinha mandado uma mensagem pra ela falando, né, me avisa quando chegar em casa. E aí ela respondeu, estou em casa. Eu acho muito bonito esse final, gente.
E aí ela apaga, né, todas as mensagens que ela tem do Connor e da Danica. E aí pensa, né, que o Hunt estava esperando por ela em casa, tudo mais, e ela fica muito feliz com isso. E aí temos um epílogo misterioso, porque temos o Aidas em formato de gato conversando com a Jezebel. E aí a Jezebel diz que achava que a luz da Rainha Teia estava extinta. E o Aidas diz que ele também achava até conhecer a Bryce ali, quando ela foi no oráculo. Ele fala que o pai do Hunt estaria orgulhoso dos poderes dele, mas que a Jezebel conhecia esse macho melhor, então poderia falar melhor sobre ele. E aí a Jezebel só diz que ela mudou, né, a biblioteca para outro lugar e diz que agora, né, que eles iriam, né, ela iria recomeçar nesse outro lugar, a biblioteca, e diz pro Aidas não estragar tudo novamente. E aí o Aidas só responde, não, agora que as coisas estão começando a ficar interessantes. Para vocês, provavelmente, está com bem menos tempo, porque, né, tem aqueles momentos que eu erro, que eu tenho que falar de novo, né, porque assim, gente, obviamente, só para vocês, né, eu não tenho o livro na cabeça decorado, né, eu tenho uma colinha aqui para eu ir lembrando dos momentos. Então é óbvio que eu erro algumas coisas, eu esqueço, aí eu tenho que ver, voltar pra minha colinha aqui e tal. Então, assim, obviamente pra vocês o vídeo tá menor, mas eu não sei se tá tão menor assim, entendeu? Porque daí eu começo a pensar, eu errei tanto assim nesse vídeo? Não sei. Eu espero que pra vocês estejam bem menor, tá? Mas é isso, gente. Bom, estamos aí então, né, com esse Relembrando Cidade da Lua Crescente, o primeiro livro, né, A Casa de Terra e Sangue. Vamos ter aí dos próximos 2 livros também, tá? Eu gostei de fazer essa releitura. Cidade da Lua Crescente sempre acabou ficando com. Quando eu penso, né, sempre fica esse gostinho meio amargo, porque eu gosto muito desse primeiro livro. Eu acho que, assim, em termos de complexidade, eu acho que é o que a Sarah mais trabalhou em cima, sabe? Você consegue ver, ele é complexo de entender. Ele é, assim. E eu entendo que ele é bem complicado, assim, de se entender, ele tem muitas coisinhas ali, mas eu gosto muito desse primeiro livro. Eu acho que, se a gente pegar as 3 séries da Sarah, esse é o melhor livro de introdução, né? A gente pegando ali todos os 3. Só que, né, que eu já adianto para quem de repente tá vendo esse vídeo para poder dar continuidade, eu gosto do segundo livro, tá? Tem algumas coisas que me incomodam, mas eu gosto. Inclusive tem vlog do segundo e do terceiro aqui no canal. E o terceiro que eu não gosto tanto, tá? Eu não odeio, que nem algumas pessoas, mas assim, eu acho ele bem fraco comparado com os outros. E é tudo que eu vou adiantar, tá? Vou encerrar esse vídeo porque assim, já deu, né? A gargantinha aqui já foi há algum tempo já. Mas é isso, gente. Deixa aqui então nos comentários o que vocês acharam. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda muito, tá, gente? Que essa pessoa que tá há 3 horas gravando, numa sexta-feira à noite, depois de ter trabalhado a semana inteira, acordado cedo, entendeu? Estou aqui, é 1h15 da manhã e eu tô gravando ainda. Então, deixa o seu gostei que pra você não custa nada, gente. Pra mim ajuda muito. Então, deixa aí, vai. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho aqui, né, para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no meu podcast Capítulo 61. Eu sempre esqueço de avisar antes, mas esse episódio vai estar lá no meu podcast. Todos os vídeos mais longos vão estar lá no meu podcast. Então, se você está à procura de algum que de repente você não queira ver em formato de vídeo, vai estar lá. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.